Seja muito bem-vindo ao PintorCast, o seu canal de empreendedorismo na pintura e na construção civil também. Eu tô achando que daqui a uns dias, Gima, a gente vai ter que mudar esse nome aí, dar uma alterada nesse nome. É o seguinte, hoje eu tô com uma professora de universidade, uma mãe, uma empreendedora, uma influenciadora do bem, né? Hoje nós temos que falar assim, influenciadora do bem, uma educadora das redes sociais, também da vida real. E ela que tem uma história muito incrível, Isa Valadão. Olá, pessoal! Nossa, que prazer estar aqui com você, viu? Eu me sinto Acho que muito eu não honrada. apresento, eu acho que tem mais coisa para apresentar, mas a gente vai trazer aqui no podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo com você. Muito bacana. Pessoal, você que escuta o nosso PintorCast, nós aqui estamos passando por uma mudança, né? A gente até estava conversando com a nossa amiga que a gente vai mudar. Então eu peço a paciência de vocês. O pessoal fica me mandando no direct. Uhum. E cadê os convidados? Cadê os podcasts? Então a gente está segurando, mas pode ter certeza. Já teremos novidades. Muita coisa boa. E a Isa já é essa energia da coisa boa. Isa, vamos lá direto ao assunto, sem Bora. muita firula, né? O pessoal que tá escutando a gente, ele tá escutando de cima de uma escada, em cima do andaime, tá rolando uma parede, Presta tá recortando. atenção aí, gente, pelo amor de Deus, para ninguém cair. E eles ouvem, né? Nós temos também a questão da imagem, mas 90% deles estão escutando. Então a gente vai bater esse papo bem descontraído, eles vão escutando aí o som da nossa voz. Isa, primeira pergunta. Quem é a Isa? Então, a Isa tem muitas partes, né? Eu sou professora no profissional. Eu gosto de falar que eu sou uma professora de futuros engenheiros civis e futuros arquitetos. Eu hoje dou aula na Universidade Federal Fluminense, que é a UF, fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Mas eu já dei aula em várias universidades particulares e também em cursos técnicos para futuros técnicos e tecnólogos, né? Eletromecânico, mecânico. Eu dei bastante aula. Aliás, eu comecei a dar aula para essa turma. Agora, na parte pessoal, eu sou a mãe do Lucas, do Matheus, a esposa do Marco. Meu marido é um super parceiro. Tem o Apolo, que é um cachorro, e agora o Salem, que é um gato, que veio com o meu filho, que está voltando para casa, né, depois de uma temporada aí fora, e está voltando com o gato. Que legal! Então essa é a Isa, CPF. O CPF, é isso aí. Muito legal. Isa, você é professora. Aonde você dá aula? Qual que é os temas que você aborda nas suas aulas? Então, lá na UF, na Universidade Federal Fluminense, eu dou aula das cadeiras ligadas... Carioca, né? Você é carioca. Sim, legal. sim. Eu falo que eu sou carioca da Clara, né? Porque eu nasci no interior. Na verdade, eu moro hoje no interior. Eu moro na cidade de Volta Redonda, que é a cidade que eu nasci. Fica umas 2 horas do Rio de Janeiro e umas 5 aqui de São Paulo. Legal. E então eu vou toda semana dar aula em Niterói, fico lá alguns dias e depois volto. E lá na universidade eu dou aula de materiais de construção e a parte de sustentabilidade dentro da construção civil. Que eu tenho conseguido essa vitória ao longo dos últimos anos de abordar de diferentes formas matérias que eram muito... sempre foi explicada da mesma maneira. Legal. E os materiais de construção, eles foram mudando, e aí eles mudam os sistemas construtivos, a sustentabilidade, ela vem, e agora eu estudei sobre sustentabilidade há mais de uma década atrás, mas agora os alunos estão mais interessados em aprender. Isa, esse papel que você está fazendo, ele é incrível porque ele traz uma disruptura. Sim. Porque tudo que é novo, né, a gente, poxa, antes de acontecer, todo mundo fala assim, cara, isso é loucura, não, já tem um modelo certo, né, Essa Isa? mulher é doida. Eu não sou muito bem vista na universidade, não. Tomara que não tenha alguém de lá ouvindo. Só que precisa de alguém para inovar. Quando a gente começou na pintura, o pessoal falava que era maluqueira, né, máquina, uniforme, e aconteceu. O pessoal te chama de ET, né? Não, de ET. Então, o que você está fazendo é algo que eu tenho certeza que daqui 10 anos
todo mundo vai colher o fruto daquilo que você está acreditando hoje. Eu não fui ensinada a ser empreendedora, né? Então, eu sempre pensei em trabalhar, em ser professora. Era meu sonho de criança ser professora. Depois eu conto um pouquinho disso. Mas o que eu vejo hoje dentro da universidade é que a universidade continua ensinando os alunos que ali estão a serem empregados e não a ter o seu próprio negócio. E muitos engenheiros e arquitetos, quando vão para o mercado, eles precisam empreender. E aí muitos fecham, muitos não dão certo, exatamente porque se veem sozinhos. E eu tenho certeza que a turma que trabalha com a área técnica, a base da construção civil, não só os pintores, mas os pedreiros e todo mundo que faz acontecer de fato, também tem essa dificuldade, porque o nosso país não investe nessa parte, né? A gente não tem no ensino formal, digamos assim. Por isso que eu acho que é muito importante esse bate-papo nosso e ter canais como o seu, que leva isso para as pessoas, porque eu não sabia disso. Eu tenho certeza que eu perdi várias oportunidades na minha vida por não ter esse olhar de empreendedorismo focado. O meu negócio era ser professora. Eu queria ser professora. Quando eu entendi que veio o negócio da internet, Facebook, Instagram, Orkut, né? Que eu sou da época do Orkut. Eu também. Eu comecei a ver que a universidade... Mas o Instagram, eu acho que foi o que mudou a minha cabeça. Eu comecei a ver que a universidade, o ensino, não precisava ficar só dentro da universidade. Dentro ali das paredes, da sala de aula, física. E aí, quando a gente começa a falar para as pessoas, aí eu falei, caraca, é isso mesmo. Eu sempre quis ser professora, continuo sendo professora, mas agora não só dentro da universidade. Legal. E eu acredito que a internet ela desbloqueia algo no nosso cérebro que é o ilimitado, sabe? Sim. Porque eu legal acredito isso. que tem uma coisa, formato, forma, né? A forma, o padrão, isso que a gente ensina é uma forma. Uhum. Né? O pintor de alto padrão. Uhum. E o forma vem do latim, né? E aí você tem forma, formato. Se você puxar no grego, tem forma, né? Igual. E se você pegar as pessoas... Formação. E aí, se você pegar assim, as pessoas, nós somos condicionados a ser um padrão. Se você pegar o ensino do Senai, né, que é muito bom, é uma forma. Coisa. É uma forma. Só que quando tudo isso foi inventado, foi para alimentar uma cadeia, que era a cadeia da indústria. Uhum. Então, por isso que você tem lá assim, uma educação muito boa. Eu acho muito top o Senai. Técnica, somente. Técnico, a toda a parte técnica. Só que a gente não tem um curso lá assim, como montar uma empresa, como ser um empreendedor, como ser um empresário. Porque foi criado para alimentar um formato. Como conseguir pagar as contas em dia. Exato. Do empreendedor. E aí vem a gente criando conteúdo na internet, criando um podcast. Você vem já dentro da internet trazendo todo o seu conhecimento, né? E você se conectando com a internet, se conectando com um monte de gente que pensa fora da caixa. Eu acho que o maior sinônimo do empreendedorismo é pensar fora da caixa. Fora da forma. Fora da forma. Acho que eu vou começar a falar isso, hein? Gostei disso. A primeira vez que eu escutei isso daí foi com... Eu digo que ele é meu pai. Porque ele é meu pai. A gente tem até o Silva igual, Flávio Augusto. A minha história com o Flávio Augusto foi... Ele criou um negócio que chama Eu Sou o GV. Geração de Valor, é os livros dele. Eu comecei a ver... Nossa, é muito interessante você falar dele, porque eu não conhecia, de novo. E ele é carioca. A minha área é muito acadêmica, né? Então, eu nunca olhei para esse lado do empreendedorismo como eu estou olhando pós-pandemia, né? Nos últimos 3 anos. E vem muita coisa dele, né? E eu até falei com você, né? Que eu vou falar para a turma que eu vou... Acho que é mês que vem, eu já não lembro a data, mas que eu vou num evento dele. Eu nunca fui, nunca consumi nada dele. E agora chega o nome dele de diferentes lugares que eu nem imaginava. Olha que interessante. Ele é um paizão. Eu que conheci o empreendedorismo, eu conheci através dele. Dele lançando o Meu Sucesso. Consumindo o conteúdo dele. Ele lançou o meusucesso.com e a música que ele colocou era Só Mais Um Silva, que a estrela não brilha. E você também música. É Silva. Isso, chamou a atenção. Eu falei, olha que legal, cara. O cara tá falando disso daqui e tal. Depois eu fui ver que o cara é dono da Wiser.
É, A história dele é bacana, né? enfim, mas ele fala muito da questão de quebrar forma. Que ter faculdade na empresa dele não é um requisito. Mas o que a pessoa tem condições de A desenvolver. oferecer. Uhum. E aí eu falei, poxa, é isso. E eu me sentia muito inferior a pessoas que tinham faculdade. Eu tinha até bloqueio. Porque o cara que tem faculdade, ele tem um preconceito de quem não tem. Quem não tem, odeia quem tem. O empreendedor, sabe? Não, mas eu não preciso. Pô, quanto você ganha de salário? Fica aquela guerra, né, Isa? É muito estranho, é muito esquisito como a gente, ser humano, a gente se comporta, né? Porque a gente foi ensinado dessa forma, essa forma aí, né? Então, quem está ali na universidade, muitas vezes, não é o pai, a mãe, não vem de família rica. Eu, no meu caso, eu ralei pra caramba para poder fazer faculdade. E aí eu fiz faculdade, toda a minha carreira acadêmica, eu só fiz porque alguém acreditou em mim. Legal. Então, assim, pode ter pessoas que vêm de berço de ouro e tal, e ok, tudo bem, Sim. são pessoas e tem o mérito delas também, e os problemas também. Mas a gente, que vamos colocar assim, que é da faixa, né, lá... Os 90% dos Vamos brasileiros. botar isso. A gente aprendeu, a gente sempre ouviu que o rico era o cara Verdade. malvadão. Então, que o cara que tem faculdade é rico. E nem sempre, na verdade, quase sempre não é. Mas foi a medida que nos foi ensinada. E por outro... Meu filho, se você quiser dar certo na vida, Tem que estude, fazer, faz faculdade. É isso aí, exatamente isso. E aí, quem não tem, que aprendeu a técnica desde pequeno, muitas vezes tem vontade de ter a faculdade. Eu já dei aula para muitos pedreiros. Que legal. Muitos, e assim, são ótimos engenheiros. Eu sempre acompanho um pouco pensei os meus alunos. Você já viu as matemáticas que o pedreiro tem que saber? Cara, é Tipo, muito complexo também. Você vê a conta da areia, cimento, para fazer a massa lá, eles têm as contas na cabeça. O pedreiro, é que ninguém vê isso, mas o pedreiro ele tem um mecanismo de memorização. Ele memoriza as contas. Né? Quantos tijolos... ele faz o pedido lá para o material de... Claro, tem alguns que passam Faz um pouco a mais ou a menos, mas a média ali eles conseguem fazer. Sim. Mas por que isso? Porque teve a repetibilidade. Legal. Ele fez isso várias vezes. Porém, tem uma parcela, porque nós somos humanos, temos pessoas de todos os tipos, que acha que, assim, por exemplo, trabalhou numa obra como servente, na próxima já pode ser pedreiro. Não é, a gente não sobe de nível só porque quer subir de nível. Tem que ter essa repetibilidade para você aprender o que dá. Porque é o método científico mais usado e que dá certo no mundo todo. A gente faz. Se deu certo, continua. Se não deu certo, faz de outra forma. É o que a gente chama de tentativa e erro. Legal. Isa, a gente falou de forma. Quando a gente criou o pintor de alto padrão, a gente criou uma forminha que dá certo. Então, eu acredito que a forma ela não é ruim. Eu acredito que o seu pensamento deve ser fora da caixa. Mas a sua conduta deve ser uma forma. Porque se tá dando certo, não mude. Sabe? A forma de lidar, a forma de pensar, a forma de lidar com o dinheiro. Pô, tá ganhando dinheiro, cara, continua ganhando gastando a mesma coisa. Enfim, uma pergunta que eu tenho para você é: como é ser professora dentro de uma universidade, né, com as pessoas dos dias de hoje, né? Que as pessoas também têm muito acesso à internet. Não é só você que pensa diferente. Eu acredito que eles devem questionar alguns métodos. Muita coisa. Como é ser professora assim, Isa? É desafiador, porém é muito legal. Eu falo para os meus alunos assim, na época que eu fiz faculdade, na primeira metade da faculdade eu não tinha nem computador. Eu usava o computador só da universidade, com internet, né? E depois, no finalzinho, eu já tinha computador, mas tinha que esperar dar meia-noite para poder entrar na internet, que era aquela discada, que aí era um negócio mais barato e tal. Era a nossa realidade. Eu demorava muito para ter acesso às informações e a concluir uma linha de raciocínio de uma pesquisa, alguma coisa que me interessava. Quem me salvava eram as feiras, porque eu sempre estava nas feiras. Sempre participou de feira? Mais de 25 anos. Legal. Né? E aí, os meus alunos hoje, eles estão assistindo a minha aula com o computador na mão. Porque o celular hoje,
Eu não sei essa relação aí técnica, mas eu tenho quase certeza de que o celular hoje é muito melhor do que o computador lá que eu usava. Muita coisa, porque é um computador, né? E aí, se eu falar um nome diferente que eles nunca ouviram, se eu falar alguma coisa que eles fiquem com dúvida, eles vão ali, pesquisam, o interessado, obviamente, né? Vão ali, pesquisam e me perguntam. Só que aí pode acontecer duas coisas. Eu saber, e aí eu vou responder, porque eu sou curiosa. Então, eu estou sempre aprendendo coisas novas ligadas à minha área, né? Aos materiais de construção. Por isso que eu continuo indo nas feiras. Mas também pode acontecer de eu nunca ter ouvido falar. E aí eu falo que eu nunca ouvi falar. A realidade é essa. Nunca ouvi falar, mas vamos pesquisar. Vamos pesquisar junto? Eu já dei trabalho, atividade para os meus alunos. Eu não gosto de dar prova, sabe? Porque eu tinha dor de barriga na época, na hora de fazer prova. Eu sempre passei muito mal quando estava sendo avaliada. Então, o que eu posso fazer para diversificar essa questão da medida do aprendizado, porque tem que ter, porque é o ensino formal, né? Eu faço. Então, eu tenho uma nota, geralmente, né? Quando a universidade me permite, é obrigatório ter uma nota de prova. Aí eu só dou uma prova. E os outros eu dou trabalho. Então, teve uma pergunta, que eu não vou lembrar qual foi, que um aluno me fez. E aí eu não sabia, eu achei muito legal. Falei, gente, vamos todo mundo pesquisar? Vamos ver o que cada um acha e tal. Vamos discutir na próxima aula. E foi muito legal. Que legal. E é assim. E tem... Seria uma aula interativa. Eu acho que a gente pode dizer isso. Mas o que acontece também? Na internet, todo mundo pode escrever. Todo mundo gera conteúdo. Verdade. Mas nem todo mundo. Aliás, a grande maioria não fala o correto 100%. Tá. A gente tem aí a geração dos influenciadores. Sim. Você falou para eu posso falar tudo, né? Com certeza, por favor. É a geração dos influenciadores, mas a gente tem muita gente aí influenciando, ensinando coisa errada, ensinando o jeitinho. Para mim deu certo. Ensinando o jeitinho, sabe? Porque a gente foi ensinado, né, o jeitinho brasileiro e tal, mas o processo ele é muito importante. Processo. Então, a pessoa precisa entender o que ela está fazendo. E tem muita gente querendo aprender, querendo ensinar. A gente tem eu vou falar o nome de uma... Tá. Existe uma plataforma que ela ensina a turma da técnico de base várias coisas, que é o Parceiro da Construção. Que legal. E é totalmente gratuito. Eu faço curso gratuito lá. Eu faço questão de fazer para eles, porque eu acredito no ensino não formal para a nossa construção civil. Só vai mudar a qualidade da construção brasileira, que todo mundo reclama e bota a culpa na mão de obra, depois que todo mundo conseguir ter a oportunidade de estudar. E só vai ter essa oportunidade quem quiser. Porque a gente faz a nossa oportunidade. Verdade. Eu acredito que o mercado da construção civil, todo mundo fica jogando a culpa pro outro. Sim. Joga a culpa pro outro. Sempre é o outro. Filho feio não tem pai, não é isso? Exato. O profissional bota a culpa no profissional. E aí ele joga a culpa na indústria. A indústria fala que tá fazendo, mas o cara não quer saber. E aí eu sempre faço a pergunta, mas como vocês fizeram isso? Porque tem uma história, Isa. Você sabia como começou a construção civil no Brasil? Você já se perguntou como começou a construção civil no Brasil? Quando chegou os portugueses. Essa construção civil formal do jeito que a gente conhece hoje, né? Porque a construção civil começou junto com a humanidade. Sim. De uma forma geral. No Brasil. Nunca me perguntei isso, mas deve ter sido com os portugueses mesmo, né? Imagina só. O que mais a gente tem aqui no Brasil? A gente tem italianos, espanhóis, a gente tem portugueses. Só que teve uma galera que veio para trabalhar. Sim. Né? O pessoal às vezes confunde a história assim dos escravos e tal, mas na construção civil, quem trabalhou muito na construção civil no início foi os europeus, foi os italianos. É mesmo? Muitos. E assim, escravo ficava muito com uma questão do peso. Né? Peso? De transporte das coisas, sabe? Então, quando começou a construir, o que construiu primeiro? Igreja e a Casa dos Barões. Cada cidade tinha que ter uma igreja, né, para ser fundada. Sim, exatamente. Assim. Só que assim, não dá para colocar qualquer pessoa para construir aquelas igrejas. Você vai na Sé, aquelas igrejas.
Então você tinha lá os italianos que eram muito bons. É porque eles já tinham esse conhecimento de como era lá, né? Exato, eles foram a mão de Olha a obra. repetibilidade aí. Exatamente. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que eles queriam voltar para casa, né? Uhum. E tinha que construir as casinhas para pessoas morar. Porque tinha também as pessoas que começou a ter dinheiro, né? Aham. Começou a vir português que tinha dinheiro, começou a vir italiano que tinha tinha dinheiro. e as pessoas E precisavam morar empreenderam. aqui. E aí começaram a construir as casas. Hum. Onde eles aprenderam? Na construção da igreja, na construção da casa dos barões. E foram repetindo aquilo que aprenderam em todo. Que legal! Só que aí você pega aquele ajudante que não sabia nada, que era plantador de batata lá na Itália, e aí ele começou a ser ajudante geral. Aham. E esse cara começa... Ele faz A exatamente o que observar. você falou. É. Ele vira ajudante e de repente fala, eu vi como que construiu lá a casa do barão, vamos construir a sua? E a gente tem desordenadamente Tudo aí. a construção, cada um entra na obra. A gente não tem uma lei que barra essa entrada. É. Nós não temos normas, né, que deveria estar ali com leis federais. Só tem norma para os materiais. Processos. Mas o processo, o profissional ali e tal. E olha só, norma não é lei, tá? Exato. Você não seguir a norma, você não vai ser preso, Exato. você não vai ser autuado, você não vai ter que pagar multa. A norma é só uma direção, né? E aí o mercado, para se diferenciar, foi começando... As indústrias, né? Então, portanto, os materiais de construção foram começando a se respaldar cada vez mais na norma. E está muito bom isso, Exato. tá? Isso é super positivo. Eu tive a oportunidade, uns anos atrás, participar do desenvolvimento de uma das normas de argamassa para cerâmicas, que acabou de sair. Acho que acabou de sair agora, né? De placas cerâmicas. E então eu vi como é profundo o estudo, né? Então, para ter a norma, tem repetibilidade, Máquinas que fazem testes. Muitos laboratórios Legal. E tudo mais, e é coisa minuciosa e tem que repetir de fato várias vezes para ver se aquele resultado é aquele mesmo, né? Porque pode ser aquele ponto fora da curva e tal, então você tem que pegar a média. E é muito sério. Mas a mão de obra, ela não tem nenhum direcionamento. De novo, por isso que é importante ter isso daqui, né? Sim. Eu sonho com um dia da gente ter, assim, por exemplo, um selo, eu brinco, né, em casa, eu falo assim, um selo Luísa Valadão. É o cara que faz a construção civil acontecer da forma bacana. O selo pintor alto padrão, que é o profissional que faz questão de usar todo o EPI dele, né? Porque, gente, é claro que a gente sabe que é desconfortável usar EPI. É desconfortável. A gente perde o tato, às vezes o óculos embaça. Eu passo por isso também. Eu não executo obra e não estou na obra todo dia, mas quando eu vou, eu tenho que estar, eu falo que paramentada, né? Tem que usar a bota, Pode ter um parafuso para cima. Tem EPI que não cabe dentro... Um exemplo, tem EPIs que não vai dentro da pintura. Vamos dar um exemplo? Uhum. Dentro da sua casa, eu vou fazer uma pintura. O capacete não vai caber ali dentro. Só que assim, se eu estou fazendo uma pintura de um esmalte, qual que é o EPI principal que eu preciso? De uma luva para não sujar a mão e nem ter contato. Uhum. E uma máscara boa. Poxa, vai acabar com o meu pulmão. Sabe? E os caras não usam. Vocês... é simples. Gente, vamos falar do esmalte. Vamos falar de materiais, né, que eu estudei tanto sobre eles, né? O esmalte, tudo que não é a base d'água tem emissão de gases que a gente não consegue ver. Alguns a gente sente o cheiro, outros a gente nem sente. A pessoa pode ficar dopada ali. Mas são gases que fazem mal para a nossa saúde, em menor ou em maior grau. Às vezes a gente sente na hora, dá dor de cabeça, fica tonto e tudo. Antigamente, pessoal, só toma leite. Nada a ver. Mas tem alguns que eles vão acumulando no nosso organismo que podem gerar até câncer. E, na verdade, o aumento do número de câncer que a gente vê contar por aí tem muita relação com várias coisas que acontecem, ao longo que aconteceram ao longo dos últimos anos, ao longo do desenvolvimento eu tenho TDAH, tá? Então, falam que mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Desculpa. Eu tenho uma certa dificuldade. É que você, na verdade, eu vou mudar. Não é que você tem TDAH.
Você tem. Mas isso não é a parte do TDAH. Sabe o que é isso? É a parte do hiperfoco. Quando a pessoa quando a pessoa tem hiperfoco, ela não consegue fazer duas coisas. Eu sei porque o Jimmy é assim. Eu tô aqui, Isa, eu sou assim. Eu tô falando com você, eu consigo prestar atenção e escrever aqui. Eu até tento, tá? Mas nunca dá certo. Alguma coisa sempre sai cagado. Porque o que você faz muito bem feito, sabe? Você não é generalista, você não é genérica. Você faz aquela coisa e faz. Isso eu faço. Nem sempre isso é positivo. Sim. Porque o hiperfoco, a gente foca naquilo que nos é agradável. Verdade. E aí, às vezes, tem atividade que eu não gosto e que é necessária fazer e que aí eu deixo pra lá. E eu foquei, acabou o dia, fiquei cansada e não fiz. Isso acontece também, é raro, mas acontece sempre, sabe? Ô Isa, eu quero aproveitar aqui só mudar o rumo da nossa conversa. Eu tô amando isso tudo. Eu sei esse assunto é muito bom. Poucas pessoas colocam o dedo nessa ferida, porque Sim. isso não viraliza. Isso que a gente tá falando não viraliza. Não traz like. Não traz like e é desconfortável. Sim. Só que homens e mulheres adultas não fazem o que querem. Fazem o que precisa ser feito. 90% das coisas que a gente faz é o que a gente não gosta. É isso. Se você tá fazendo pelo menos aí 30% do que você gosta, pode ter certeza que está no caminho errado. Porque a gente faz o que a gente não gosta. A gente faz o que precisa fazer. Tem muita coisa. Então, dentro da obra, a gente também precisa fazer o que precisa ser feito. Né? E são esses processos. Mas, Isa, tem uma história bem bacana que você comentou comigo um outro dia. Como você fez para você fazer sua pós-graduação lá no exterior? Como que foi essa história? Porque você era mãe. Sim. Né? Eu fui mãe ainda na faculdade. Então, eu vou voltar essa história no ponto da faculdade. Não, eu vou deixar pra gente... No próximo espaço, eu vou trazer você novamente. E aí vai ser como cena dos próximos capítulos agora? Entendi. Eu vou trazer... A gente vai voltar para falar do assunto mercado de construção civil, a visão, o que a gente poderia mudar. A gente vai entrar num tema só disso. Tá bom. Só que hoje eu queria conhecer mais sobre a Isa, sabe? Tá bom. Tem muitas mulheres que me acompanham, tem homens também, estão ali na tomada de decisão, ponto de inflexão da vida deles. E talvez o que você vai trazer aqui vai ajudar muito eles. Pode falar, Jimmy. Posso? Então, olha só. A minha universidade, né? Eu sempre quis ser professora, cresci, já dava aula para minhas bonecas, mas minha mãe não deixou fazer o curso normal, naquela época chamava curso normal, porque ela me criou com muita dificuldade sendo professora. Tá. E aí ela não deixou eu fazer, eu obediente, né? Aí eu estudei e passei na faculdade particular, que é da minha cidade, porque eu também não tinha condição de sair da cidade, financeiramente falando. E aí tinha que pagar essa faculdade. Nisso eu tinha uns 17 anos, que foi mais ou menos até a época que eu saí de casa, que eu já logo fui morar sozinha. E aí nessa época eu conheci meu pai. Eu nunca tinha visto meu pai na vida e ele ajudou a pagar parte da faculdade. Mas ele mandava exatamente o valor, ou quase o valor, da mensalidade. Só que eu sou de uma época que a faculdade de engenharia era de dia. E eram 6 anos. Eu fiz 6 anos de faculdade de manhã e de tarde. Então, assim, eu não conseguia trabalhar num emprego formal. Eu tinha que passar o dia na universidade. Eu precisava comer, precisava comprar material, que é muito caro. E eu comecei a vender Natura. E meu tio vinha em São Paulo comprar roupa. E aí eu falava pro meu tio, traz umas 2, 3 peças para mim para eu vender. Aí comecei a vender para as vizinhas. Aí eu peguei aquele dinheiro, aí daquelas 3 que meu tio me emprestou, eu devolvi o dinheiro dele e comprei mais 3, né? Geralmente dobrava, ou às vezes eu conseguia botar 2,5, né, a mais, assim, multiplicava. E aí eu pegava esse lucro, não gastava, porque eu vivi sem ele, eu não gastava. Aí comprava mais roupa. Aí eu comecei a comprar batom. Pedi para o meu tio comprar uma caixa de batom, porque batom era mais leve e eu conseguiria um lucro maior. Legal. E aí foi assim que aí eu descobri a Natura. Só que eu era menor de idade, eu não podia me cadastrar. Você vendeu Natura? Muita coisa.
Que legal. Eu vendi muita Natura. Só que a Natura eu precisava ter 18 anos para vender Natura. E aí eu pedi minha mãe para me cadastrar. E aí para ela se cadastrar, né? Então a minha mãe se cadastrou na Natura e eu que vendia. Que legal. E aí eu vendia na universidade para os professores, E o pessoal vendia para os pagava, o pessoal vizinhos. tem costume de pagar depois, né, pessoal? Ah, mas então, aí como a minha situação, o pessoal de todo mundo conhecia, né, que o povo fala assim, vendia almoço para comprar janta, Aham. né? Era tudo muito apertado. Eu falava, olha, não dá para, na verdade, eles me pagavam antes. Eu falava assim, Bacana. porque a Natura dava 21 dias, não sei hoje como é que é, mas eram 21 dias para pagar. A partir do dia que eu pedi o produto. Aí o produto demorava aí uma semana para chegar. Então Você eu tinha mais duas para mais correr atrás duas pra para pagar. correr atrás para eu pagar. E aí, o que eu fazia? Se era um produto de encomenda, a pessoa tinha que me dar um sinal. Entendi. Aí ela já me Tinha um dava, perfume específico. ela já me dava um sinal. E eu comprava muito sem ter vendido. Chegavam caixas na minha casa. Você acreditava naquele produto que ia vender? Porque a Natura tinha umas promoções, assim, Tá. tipo Dia das Mães. Ela fazia produtos só para aquela época. Entendi. Eu falava, essa é a hora de fazer dinheiro. E aí eu comprava bastante. E aí a pessoa, quando via o Pois é, produto, eu acho que você só não usava esse termo, mas você sempre foi já empreendedora. sempre fui, né? Sempre foi. E aí quando a pessoa via o produto, era muito mais fácil de comprar. E aí eu saí da roupa para Natura, né? Tive aí esse intermediário aí, que foi a época dos batons, que não tinham marca. E aí eu comecei a levar a Natura para tudo quanto é lugar. Eu ganhei prêmio, eu vim conhecer a fábrica da Natura, aqui, eu não lembro o nome da cidade, mas é aqui interior de São Paulo, e eu fiquei encantada. Foi a primeira vez que eu vi um poste com energia solar. Foi a primeira vez que eu vi uma água de descarga azul. Vocês já viram água de descarga azul? Que é uma água de reuso. Que legal. E a Natura, dentro da universidade, eu comecei a me despertar para Ela já sustentabilidade tinha esse lance. naquela época que eu fazia Porra. faculdade ainda. A Natura é brasileira? Não. Eu acho que já não lembro, mas eu acho que ela é brasileira Que sim. legal. E eu acho que é sim, porque a fábrica, eu fui na fábrica e tinha ponto de distribuição, acho que ela é legal. brasileira sim. Eu sou doida para conhecer a turma, para poder falar isso para eles. Eu legal. acho que eu nunca falei em nenhum lugar, sabe? Eu sou doida para conhecer eles e agradecer, porque eu sou de fato muito grata. Vou enviar esse corte pra Muito, eles. aí, ó. Muito, muito, muito grata mesmo. E eles foram responsáveis por despertar em mim a curiosidade, aguçar ainda mais o meu desejo de aprender sustentabilidade. Comecei a contar para chegar no meu pós-doutorado. O meu pós-doutorado é em sustentabilidade e materiais de construção. Que legal. E foi a primeira lembrança oficial assim que eu tenho, que eu possa falar, é da Natura, de eu vendo. Era incrível. Eu olhava para aqueles postes, eu ficava olhando, uma plaquinha em cima do poste. Falei, caramba, eu perguntei para alguém, aí o moço me explicou que era para acender a luz, né, de noite, que economizava energia. E aí eu fui no banheiro, dei descarga, aquela água azul, eu achei estranho pra caramba. E aí também perguntei, que eu sou dessas. Aí o rapaz me ensinou que era a água que eles reaproveitavam. O que a gente chama hoje de águas cinzas. Tá. A água que sai da torneira, que sai do chuveiro, ela é uma água que ela tem pouca sujeira, ela tem aquele óleo que sai nosso mesmo e sabão, né? E aí eles fazem um tratamento rápido, esse tratamento, para tirar, como se fosse uma filtragem. Tá. Né? Mais ou menos igual acontece no filtro de barro, sabe? Então, filtrava essa água e eles devolviam para o prédio para dar descarga, porque aí é uma água que ela não precisa. Gente, a gente dá descarga com água boa. Verdade. Até hoje a maioria é assim. E eles faziam essa reciclagem ali dentro. Era muito legal, muito legal. E eu achei isso muito legal. E eu comecei e lembra que eu tinha internet só depois de meia-noite ou na faculdade quando tinha um computador vago. Eu não tinha um celular na minha mão para pesquisar como é que chegava essa água azul. E aí eu descobri que tinha umas feiras aqui em São Paulo. E então eu trabalhava mais para poder pagar a passagem, para poder vir nas feiras. Eu só conseguia ficar um dia.
E aí eu vinha e ficava o dia todo nas feiras. E foi dentro da FEICOM que eu descobri o caminho para essa sustentabilidade que já me chamava a atenção. E eu fiz o meu projeto final em cima do que eu aprendi dentro da FEICOM ali e tal. E aí, só para isso daí, para contextualizar, então, eu paguei minha faculdade vendendo Natura. Quando o meu último estágio não, vamos voltar um pouquinho, né? No penúltimo ano da faculdade, eu estava namorando e fiquei grávida do namorado. E não tinha nada a ver para casar. A gente não casou. Esse namorado morava no Rio, eu morava na cidade de Volta Redonda. Ele assumiu o filho, foi conhecer, registrou, coisa que meu pai não fez, que minha mãe também foi mãe solteira, só fui conhecer meu pai, tinha 16 anos. Mas isso é um outro papo. E aí, ele foi paizão, hoje ele já é falecido, ele faleceu, o Lucas, em torno de uns 10 anos. Mas a gente não casou. Ele ajudava com o Lucas, que é o meu filho, que hoje tem 23 anos. Mas eu já tinha que fazer por mim e fazer pelo filho. Inclusive, eu estava vendo meu histórico da faculdade outro dia, e o ano que eu fiquei grávida, foram minhas maiores notas. Nossa! Porque eu acho que era anual, né? E aí eu fiquei grávida no carnaval. E o Lucas nasceu em novembro. Eu falei, cara, ele vai nascer no final do ano, na época de prova. Então, eu tenho que fazer agora, na primeira metade, as melhores notas. E o primeiro trimestre, se alguma mulher estiver me ouvindo e já tiver sido mãe, o primeiro trimestre é horrível. Porque você, além... o enjoo eu não tive tanto, mas o negócio do sono, eu já tenho pressão muito baixa. Nossa, eu só queria fazer dormir. Eu só queria dormir. Mas eu não podia. Porque eu tinha que fazer a faculdade, me manter. Eu já morava sozinha, eu já trabalhava e eu tinha que vender mais Natura. Porque agora eu tinha que fazer o quê? O enxoval do bebê. Poxa. Eu também fiz com Natura e fazendo trabalho para os amigos. Meus alunos, tomara que não estejam ouvindo, porque isso não é correto de se fazer, mas eu cobrava os meus amigos para fazer trabalho para eles. E aí foi assim que eu consegui fazer dinheiro para fazer como é que fala? O enxoval do bebê, comprar fralda. Não tinha esse negócio de fralda descartável, era caríssimo. E aí foi assim. Então, eu fiz mais um ano com o Lucas. O Lucas fez quando eu me formei, ele já tinha 1 ano, né? E aí, o meu último estágio... e aí, eu comecei a fazer estágio, né? Meu último estágio, eles não podiam me contratar na minha cidade. Mas eles falaram assim, Isabela, era uma empresa que coletava lixo na cidade. Você viu, eu sempre fui para a área de meio ambiente e tal. E aí, eu trabalhava... ajudava a arquivar documento administrativo, organizar as coisas e tal. E aí, eles falaram assim, olha, a gente não pode te efetivar aqui, que você vai formar engenheira, né? Mas a gente pode te efetivar em Belo Horizonte. Nossa. E aí, é longe, né? Eu falei, não, mas eu vou. Aí eu fui. E era um salário, eu nunca tinha ganhado, né? Grande, era um salário, não sei falar, gente, mas era um salário grande. Nos dias de hoje? Era um salário, sei lá, eu acho que devia ser nos dias de hoje, tipo uns 6 mil reais. Nossa. Era uma coisa assim que eu falei, uau! Mudei de vida. Mudei de vida. Só que o que acontece? Eu saí de uma cidade pequena para uma cidade grande com um filho de 1 ano. E o meu salário dava para pagar o aluguel, a creche, porque eu precisava trabalhar e precisava ficar na creche. Tempo integral. Tempo integral, que é mais caro ainda. E o mercado. Não sobrava dinheiro para nada, porque morar em cidade grande, quem está escutando... e o transporte, porque eu não sei dirigir, tá? Até hoje eu não sei dirigir. Você tá de brincadeira. Eu não aprendi a dirigir. Meu marido... Mas assim, medo? Não sei. Eu acho que é porque eu sou estressada e eu acho que eu ia me estressar muito no trânsito. Professora na matéria, né? Eu não sei. Eu acho que... e agora com o Uber eu não tenho necessidade mesmo. Não, verdade. Né? Verdade. Então... Como você é uma pessoa conectada, uma pessoa... Não, mas é verdade. Muita gente hoje em dia já não dirige mais. Então eu pagava muito de ônibus. E eu tinha que ter... A creche era perto da minha casa, tinha que ter todo um rolê aí, todo, né, organizado. Eu sei que eu trocava 6 por meia dúzia lá com dinheiro lá, que era muito pra caramba, e eu não conseguia fazer nada. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui nessa quanto tempo? Porque se não sobra dinheiro para nada, como é que eu vou comprar
as coisas? Como é que eu vou... Porque nosso mundo é capitalista. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro para comprar. Como é que eu vou crescer? Eu não quero ficar morando de aluguel. Eu não quero ficar passando perrengue para fazer conta de mercado, o que eu posso levar, o que eu não posso. E aí, um primo meu estava fazendo mestrado e ele falou, Isabela. Na época, ninguém me chamava de... Só a minha família que me chamava de Isa, mas esse primo me chama de Isabela mesmo. Ele falou, olha, vai ter um concurso, tem 6 bolsas aqui na universidade para fazer o mestrado. Para quem não sabe, a Universidade Federal Pública, a gente já não paga a universidade, mas ela paga o aluno para ele se dedicar integralmente a fazer pesquisa. Eu também não sabia que isso existia. E aí ele falou, olha, só tem 6 vagas, mas é uma coisa, eu formei em engenharia civil, a bolsa era para engenharia metalúrgica. Eu poderia fazer a prova, mas eu não sabia nada de metalúrgica. Aí, o que eu fiz? Pedi o pessoal lá de BH para me mandar embora. Eles foram ótimos, me mandaram embora com aquele dinheirinho que eu recebi. Eu voltei, porque eu morava em cima da casa da minha tia, então eu pagava um aluguel para ela baratinho. Paguei com aquele dinheiro, eu paguei a moça para cuidar do meu filho metade do dia, né? Para eu poder estudar nesse horário. E eu fiz isso durante 2, 3 meses, estudei, passei, eu fiquei em 6º lugar. Nossa. Só tinham 6 bolsas, era o que eu precisava. Quem quer, dá um jeito. Eu nunca tinha estudado o negócio lá. E aí, você sabe que eu criei uma linha de pesquisa dentro da metalúrgica de meio ambiente, ela existe até hoje. É mesmo? Aham. E os professores ficavam de boca aberta comigo, de cabelo em pé, né, que fala. Eram os professores assim mais velhos. E eu falei, olha só, eu queria trabalhar com chorume, que é o líquido que sai do lixo, sim. que eu tinha aprendido no meu estágio desse pessoal que não pôde me contratar. E aí eles falaram, o que é isso? Digitava no Google, já tinha o Google, quase não tinha nada falando de chorume. Tá. Aí eu tive que ir para a universidade no Rio para pesquisar lá, porque eles já faziam pesquisa sobre chorume, e aí consegui até uma professora de lá para me ajudar, e fiz o meu mestrado nisso, ganhando para estudar. É um cheiro terrível, né, chorume? E assim, tem de tudo, né? É tudo que a gente joga fora, vira chorume com a água da chuva que vai passando pelo lixo, né? Então, o lixo que os nossos avós geraram ainda está em algum lugar gerando chorume. Meu Deus. Grande parte dele, né? A parte orgânica se decompõe e vira gás, mas plástico não, e tantas outras coisas não. E aí, eu ganhava para estudar, consegui fazer um mestrado, e eu descobri no mestrado você faz em 2 anos, que se eu fizesse em 1 ano e meio, eu ganhava automaticamente a bolsa de doutorado. Aí eu fiz. Que legal. Eu defendi no último dia do prazo. Mas eu fiz em 1 ano e meio e aí consegui virar minha bolsa para doutorado. Isso eu acho que ainda existe. Era a do CNPq, que eu também sou muito grata a eles por tudo que fizeram para mim, né? Porque senão não teria tido condição. Aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado em 3 anos e meio, porque são 4 anos de doutorado, mas eu tive que fazer em menos porque era a condição para virar a bolsa de mestrado e doutorado. E assim eu fiz. E no meio do meu doutorado, eu reencontrei um namorado de quando eu tinha 15 anos, que eu sempre gostei dele, mas ele não me dava muita bola. Olha só. E aí ele me deu bola. Olha que legal. E a gente acabou casando. Eu falo que, o pessoal fala que o amor não bate na porta, o meu bateu. Porque ele pegou o meu telefone com um amigo, eu já morava sozinha, aí ele ligou para mim e eu falei, vai lá em casa. Né, tava com o Lucas, eu não podia sair, não tinha essa história. Quem é mãe solo sabe disso, ou pai solo, né? Porque também tem os rapazes que cuidam dos filhos. É complicado, até para você namorar, para você beijar na boca, nossa, é um rolê danado. E aí essa história é muito legal, ele gosta de contar para os amigos. Ele bateu na minha porta, que eu achei que ele não fosse. Não tinha nada na minha casa, só tinha 3 almofadas para sentar. Não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada disso. Só tinha uma escrivaninha no quarto que era para eu estudar e minha sala não tinha nada. E aí ele sentou no chão e a gente ficou conversando. Aí foi ele e um amigo, que é até nosso padrinho de casamento. E aí a gente viu que ia rolar, né, e tal. Eu falei, vou botar o Lucas para dormir. E aí, Johan, o que aconteceu? Eu dormi junto. Pressão baixa. Não, gente, eu tinha trabalhado o dia todo, estava cansada. E aí
ele foi me chamar para fechar a porta. Ele falou assim: vou embora, né? Essa moça tá demorando muito. E aí, na hora que ele me acordou não, eu falei: não, vai embora não. Você já foi uma vez, não vai embora. Fica aqui. E daí, desse dia até a data do nosso casamento, foram 6 meses. Que legal. A gente faz 19 Muito anos. rápido. A gente faz 19 anos de casado agora em junho. Um grande abraço para ele. O Marco, ele é um Marcos. parceirão. Ele é um parceirão. E aí, o que acontece? Eu terminei o doutorado já casada, né? Eu casei no meio do doutorado. E eu queria ter um filho com ele, né? Já tinha o Lucas, que foi de um relacionamento, né, que quase não existiu. Foi só um namorado mesmo. E aí eu queria ter um filho com meu marido, mas eu tive que esperar o doutorado acabar. Porque não dava. Eu fiz doutorado, só um parêntese, com 4 computadores em cima da mesa. Eu tenho TDAH. Eu cansava de uma parte, eu ia para outra parte. Computador da faculdade que os professores deixaram eu levar para casa. E aí, para sair, né? Mas saiu, minha tese de doutorado é dessa grossura, assim. Meu Deus. E foi muito legal. Eu estudei a parte da geomembrana. A geomembrana é um plástico grosso que protege o solo para quando a gente joga o lixo no aterro, o lixo, esse chorume, não contamine o solo. Que legal. Porque e na o época, lá embaixo. isso. Aí na época tava para sair a lei de 2010. Eu terminei meu doutorado em 2008, então, mais ou menos. O aterro é preparado antes de ser um aterro. O aterro, o solo tem que ser compactado, né, socado para ficar compacto, que aí a compactação, a gente tira o ar, então a água não consegue passar. Entendi. Não tem lugar para passar. Entendi. Por isso tem que compactar. E aí depois bota essa geomembrana, e depois bota mais solo compactado, e depois pode botar o lixo. Tá. Só que essa geomembrana, ela dobra o preço de implantação de um aterro sanitário, porque é muito caro. E aí estava para sair uma lei em 2010 que ia obrigar todos os municípios... Aliás, essa lei saiu, obrigou, mas é uma lei que não pegou, né, que a gente fala. Todos os municípios deveriam jogar o seu lixo em local correto, em aterro sanitário. Tem vários tipos de aterro sanitário. E eu estudei o quanto essa geomembrana, de fato, era importante, era eficaz, para justificar dobrar um custo. Então, foi bem em cima disso, foi muito legal. E aí, quando eu terminei o doutorado, aí falei: agora eu vou ser mãe, né, de novo. Então, foram quase 10 anos entre o Lucas e o Matheus. Porém... Sempre estudando, Isa. Sempre estudando. Não, e eu inventei, né? Isso tudo estou contando para contar do pós-doutorado, né? Que aí por isso o pessoal vai entender. E quando eu fiquei grávida do Matheus, a gravidez do Lucas foi super tranquila. Eu trabalhei até o dia dele nascer. Eu trabalhei até meio-dia, porque eu morro de medo de sentir dor. Então, e ele estava um pouco virado, então ele ia ser uma cesárea. E aí eu pedi para o médico, falei: olha, na hora que tiver o primeiro sinal de que esse menino vai nascer, eu quero que ele nasça, porque eu não quero sentir dor. Gente, a minha maior preocupação durante a minha gravidez toda, não julguem, por favor, era como que essa criança ia sair de dentro de mim. Eu falei: meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Eu sou muito medrosa. Você tinha nessa época quantos anos? 23. 23. E aí o médico, eu fui no médico à tarde, eu trabalhei até meio-dia, parei para ir no médico. E aí ele falou: ó, se você quiser, ele nasce hoje, porque você já está com dilatação. Eu falei: com certeza. Então voltei para casa de ônibus e subi um morro, porque a minha casa tinha um morro ainda, no dia que ele nasceu. E aí eu não podia almoçar. Aí fiquei quieta. E depois que eu falei, eu morava em cima da casa da minha tia, aí eu falei, a minha tia falou: mas você não vai almoçar e tal? Eu falei: não, que o médico falou que eu não posso almoçar, porque o Lucas vai nascer hoje. A pessoa ficou desesperada e tal. Então, assim, a minha gravidez do Lucas foi super tranquila. Eu achei que fosse a mesma coisa com o Matheus, né? Com o segundo, que era filho do meu marido, que foi, de fato, o amor da minha vida. Eu sempre fui apaixonada por ele. E você tinha 33. 23. Ah, não. Aí depois 33. 33, isso. O Matheus. Tô aqui fazendo as contas. O Matheus nasceu em 2010. Me ajuda, 2010. Porque você já viu que eu, né? Negócio da idade. Eu tô dentro da sua história. Isso aí. E aí, durante a gravidez do Matheus, eu levei 2 tombos. Meu Deus. E aí eu tive que ficar de repouso para ele não nascer antes, para não ter problema e tal. E aí,
eu já tinha computador em casa e já dava para negócio da internet, já dava para acessar durante o dia. E a internet foi minha grande parceira, porque eu continuei estudando, estava de repouso, a perna que não podia trabalhar, a cabeça estava intacta. E aí eu descobri, alguém mandou para mim, eu descobri que ia ter um concurso para ganhar uma bolsa, para ganhar uma grana para estudar na Itália, ou em Portugal, ou na Espanha. Era um acordo bilateral do governo. Era nosso governo com o governo deles e tal, iam pagar para estudar. Na época era R$5.000. Nunca tinha ganhado esse dinheiro todo. E era R$5.000 mais R$1.000 de coisa de faculdade, porque eu gastava material didático. Grande parte do que eu ganhava com Natura, com as coisas, era para comprar as coisas. Então, meu computador foi para isso, livro. Na época não tinha o Google, não era farto igual era hoje. Eu precisava, de fato, de muito livro, enfim. E aí ainda tinha R$1.000 para comprar livro, computador, legal, coisa de laboratório e tal, que é caro também. E eu estava à toa, de molho, em casa. Aí li lá tudo e me inscrevi. Meu professor me ajudou a me inscrever, que eu sou muito grata. Ele já é falecido, professor Alexandre, como me ajudaram. E aí eu me inscrevi, só que eu nunca fiz línguas, né? Eu nunca fiz curso de inglês, de nada. E aí era no estrangeiro, né? Aí eu falei, pô, Portugal, beleza. Portugal, Espanha ou Itália. Legal. Falei, pô, Portugal é a nossa língua, né? Então, beleza. Não tem erro. A Espanha tá ali do lado, acho que era mais ou menos. O mais difícil seria a Itália. Aí o Google já tinha negócio do tradutor, eu fiz uns e-mails pro pessoal, porque alguém de lá do país tinha que me aceitar aqui. Tá. Porque era um acordo bilateral, a gente ia fazer uma única pesquisa. Eles de lá, eu daqui, e a gente precisava contribuir um com o outro. Eu não precisaria morar lá, mas eu teria que ir lá várias vezes. A mesma coisa, eles também teriam que vir aqui várias vezes. Alguém tinha que aceitar. E aí eu mandei e-mail para todas as universidades que estava lá na listinha, torcendo para o pessoal de Portugal ver e se interessar. Mas ninguém de Portugal se interessou. Poxa. Aí eu falei, pô, segunda opção melhor seria Espanha, né? Na minha cabeça, porque depois eu descobri que o espanhol também a gente tem nada a ver. Muito doido. Ai, ninguém da Espanha. Uma professora da Itália, da cidade de Pisa, que é aquela torre torta. Recebeu seu e-mail. Recebeu meu e-mail, gostou, pediu para que eu fosse flexível em umas coisas da pesquisa. E aí ela aceitou minha pesquisa. Legal. E não era só isso que precisava acontecer. Aí depois que ela aceitou minha pesquisa, é que eu consegui submeter o projeto para ver se o governo ia aprovar ou não, ia me dar aquele dinheirama todo ou não. E aí eles aprovaram. E aí, quando eles aprovaram, eu tinha acabado de ter o Matheus. Lembra, eu me inscrevi, eu nem acreditei que eu fosse ganhar, não sabe? Era muito difícil. Eu falo que a sorte encontra quem trabalha, né? Mas verdade, eu precisava ter sorte também. E eu estava de molho. Se eu ganhasse, ia ser uma coisa para muito depois. E aí o Matheus nasceu, logo que o Matheus nasceu, eu recebi a notícia de que eu tinha ganhado. Falei, cara, que bom e tal, não sei o quê. Esses negócios demoram, governo, então, obra de governo demora pra caramba, né? Então, as coisas do governo, pensei, vai demorar pra caramba pra começar. E aí eu recebi um e-mail que era pra eu ir no mês seguinte. Meu Deus. E aí eu falei, não vou, né? Vamos falar pra pessoa que pode dar pra outra pessoa, né? Eu não vou prender o lugar de ninguém, eu não vou poder ir, porque o menino tinha acabado de nascer e o Matheus nasceu, ele ficou 13 dias na UTI, ele fez um negócio, chama-se pneumotórax. Ele rompeu a membrana do pulmão. Meu Deus. O bichinho ficou naquelas incubadoras, não tinha... por onde eu olhava ele, saía alguma coisa, né? Tudo, se alimentava por sonda. Eu, inclusive... Eu nunca falei isso de público, então eu acho que ele não vai ouvir, né? Que eu nunca quis que ele soubesse, assim, mas eu não acreditei que ele fosse viver. Meu Deus. O meu marido não. O Marco sempre foi evangélico e estava ali e ficava junto, muito, muito, muito. Mas eu não acreditava. É horrível. Isso daí dá uma outra história, tá, mas a gente vai seguir. Então eu falei, não vou.
O Matheus já estava em casa, estava tudo bem, ele não ficou com sequela nenhuma. Mas como é que eu ia? Estava amamentando. O Matheus quase não amamentou, porque como ele começou no alimento por sonda e tal, não dava para ter leite e o meu peito nem saía tanto leite. Porque ele não estimulava, né? O leite precisa de estímulo. E quando ele foi para casa, teve todo esse processo, consegui estimular ele um pouco. Mas uma coisa nunca... que você ia pensar era ir no negócio do pós-doutorado. Aí eu falei, não vou aceitar, vou falar. Aí meu marido, mas não tem como a gente conversar com eles para esperar mais um pouco? Como é que é isso? Você perguntou? Eu falei, não perguntei. Aí ele pergunta. Aí eu perguntei. Falei, olha, acabei de ter filho e tal, né, morrendo de medo deles me julgarem, falar, pô, você é uma irresponsável, você se inscreveu por quê? E tal, né? Enfim. Aí eu mandei o e-mail e eles falaram, olha, o máximo que a gente pode estender são, acho que 6, 7 meses. Você teria que vir no máximo até janeiro. O Matheus nasceu em maio. E aí eu falei com meu marido, aí o que ele fez? Ele trabalhava nessa época na fábrica da Peugeot, de montador e tal, chão de fábrica. E ele conseguiu negociar lá, porque a Peugeot, na época de final de ano, ela tem parada, né? Da férias coletiva. E ele tinha direito a férias também, a umas coisas lá. E aí ele conversou também com o chefe. A gente teve muita ajuda de muita gente. E aí o chefe deu todos os dias que ele precisava naquela época. Então, eu fui para a Itália. O Matheus tinha 7 meses. Eu fui com bombinha de leite para o leite não empedrar. E aí, eu acho que foram 40 dias, mais ou menos, que eu fiquei fora. Meu Deus. Num país que eu não sabia falar a língua. Depois, no final, eu já estava dando até aula em italiano. Hoje, não me pede para falar que eu não sei falar nada, mas eu já dei aula em italiano. Eu já dei aula em italiano. E aí, eu fui. Não foi fácil, fui chorando, me senti uma... Pode falar palavrão aqui, né? Tranquilo. Eu me senti uma merda de mãe, de mulher. Falei, como é que eu tô deixando meu marido sozinho com essa criança? E minha mãe ajudando, que na verdade mais atrapalhou do que ajudou, coitado. Então, sou péssima. E mãe, então, que horrorosa que eu sou. Meu filho vai crescer, vai, né? Vai me julgar, né? A gente tem medo de julgamento. Foram dias muito ruins, assim, nesse ponto. Eu nunca tinha saído do país, atravessar o oceano. Nossa. Era a noite toda a viagem, sabe? E aí, junto com isso, vieram novos desafios. Eu fui lá para fazer uma pesquisa de materiais que tem a ver com a parte da geomembrana que eu te falei, tá? Mas lá existe uma profissão que aqui no Brasil não tem, que chama-se físico de solo. Legal. Um dos professores... Eu já vi químico de solo. Mas físico de solo eu acho que não tem aqui no Brasil ainda. Pelo menos eu nunca vi. E aí tinha um professor muito bacana que ficava na mesma sala da professora. Não é químico de solo, eu já vi engenheiro de solo, né? Aí é geotecnia, eu acho. Mas nunca escutei esse termo, né? É muito nichado, né, também. E aí tinha um professor, um senhorzinho, não lembro o nome dele, não. Mas ele era, sabe aquele cara de bonachão, assim, de cara de Papai Noel? Uhum. Ele tinha a barba. E ele era químico de solo, ele fazia umas pesquisas, uns negócios diferentes. Aí eu comecei a observar que ele ia para uns laboratórios diferentes. Em resumo, eu fui para fazer uma pesquisa, fiz 2. Eu fiz 2 pós-doutorados. Que legal, lá, né? De materiais e de sustentabilidade. Nossa. E aí que eu fui aprender... o nosso setor da construção civil é o que mais impacta de forma negativa o meio ambiente no mundo inteiro. Construção civil? A construção civil. 40% das emissões de gases do efeito estufa vem da construção civil. Meu Deus, eu não tinha nem noção disso. Então, tudo que a gente consegue fazer na construção civil, mesmo que seja pouquinho, como é multiplicado por muito... tem um impacto muito grande. Imagina a tinta que a gente lava as caçambas. Uhum. Imagina que uma tinta tem 60 componentes químicos. Vai tudo para o solo. Tudo para o solo. Vai tudo para o esgoto, para o solo. Todo esgoto dá no mar, né? O Nemo já falava isso. Né? O Lucas, quando nasceu, ele assistia a fita. Eu comprei a fita do Procurando Nemo para ele. Eu tinha que rebobinar aquela fita várias vezes ao dia. Só os mais antigos entenderão o que é isso. E voltando aqui, aí esse senhor foi
gente boa pra caramba, me ensinou muita coisa. E o que ele fazia? Ele colocava resíduo dentro, resíduo é lixo, né? Lixo industrial, como esses componentes de tinta, vários tipos de lixo dentro de argamassa, dentro de tijolo, dentro de materiais e ele media a performance disso. E eu aprendi com ele. Teve uma vez que eu quase, agora também o pessoal da Itália não vai ouvir, né? Eu acho que não vai chegar lá. Eu botei fogo no laboratório sem querer. Meu Deus! Acho que ninguém descobriu que fui eu. O professor ajudou lá a resolver. Não foi o fogão, mas foi o foguinho. Só a gente não falar que faculdade não que foi. Não foi, não vou falar. Foi em Pisa, já, mas não vou falar. Enfim, aí a gente bancou esse pós-doutorado, apesar eu ganhava uma grana. Mas essa grana não era suficiente para eu ir e voltar sempre. Porque o que eles fizeram? Eles só me davam uma passagem de ida. 1.000 euros? 5 mil reais? Mais ou menos, né? Não, acho que era 3 e pouco euro na época. Ah, tá. Eu tinha passagem para ir e uma para voltar por ano. Nossa. Só que eu precisava fazer mais coisas. Era para eu ficar lá. Uhum. Só que eu tinha o Matheus aqui, tinha minha família aqui. Como é que eu ia fazer? Então, a gente se organizou, mais ou menos, e aí eu fiz isso durante 3 vezes por ano, durante alguns anos. Então, eu tive que pagar 2 passagens internacionais por ano. A gente acabou de pagar os empréstimos há pouquíssimo tempo atrás. Meu Deus. Que a gente fez empréstimo e o brasileiro vai me entender, né? A gente foi se enrolando e tudo mais. Mas super valeu. Aí quando... No final a conta fecha. Fecha, super. E aí esse pós-doutorado me deu embasamento para eu fazer a pesquisa como professora dentro da Universidade Federal que eu faço hoje, né? Quando eu voltei, meu pós-doutorado acabou em 2013. O Matheus nasceu em 2010. E o pós-doutorado acabou em 2013, início do ano. Aí eu fiz vários concursos para dar aula na universidade, porque universidade pública, é segurança, era um salário bacana. Legal. E tal. E aí eu passei no 5º concurso para a UF, que é onde eu dou aula hoje, para dar aula de saneamento, que era a parte que eu tinha feito pesquisa e tudo mais. Lá dentro, depois eu consegui mudar para materiais de construção, que é a matéria que eu dou hoje, mas quando a gente entra no lugar, a gente aceita aquilo que tem, né? Então, era o que eu tinha. Eu vou te fazer uma pergunta aleatória. Uma pergunta aleatória. Fala. A gente vê tantas coisas assim, o pessoal... Eu vou dar um exemplo. O pessoal preocupado com carro elétrico, né? Que os carros movidos a petróleo, gasolina, etc., álcool... vão acabar com o mundo. Uhum. Mas um pouco que eu tô conversando com você aqui, minha cabeça também tá viajando, né? Uhum. Meu Deus do céu, eu acredito que a gente polui muito mais, né? Dessa forma de saneamento, jogando coisas no próprio solo, na água. O que é pior? É o carro ou é tudo isso? Olha... Vamos falar do carro elétrico, né? A gente não pode fazer uma conta, que é o que todo mundo faz. Uhum. Só, vou parar de emitir os gases para a atmosfera, que é a queima da gasolina, né? Do combustível fóssil. Né? Combustível fóssil. E porque também tem a bateria. A bateria ela tem que ser fabricada, ela é muito, muito poluente. Se a tinta tem quantos componentes? 60 componentes. A bateria, sei lá, deve ter 600. Ela é muito mais poluente. Eu estou falando aqui de achismo, tá? Mas ela é muito mais poluente a sua fabricação e o seu destino final. Hoje a gente precisa... descarte ali. Seu descarte, né? Por exemplo, a tinta, se a pessoa... Eu vi agora na feira o pessoal do seu patrocinador, posso falar o nome? Pode. Que agora é meu também. Da Salvabras, que é um plástico, eu não vou lembrar o nome. Tampa para tinta. É muito maneiro. E aí o pessoal pode botar o rolo ali, rolar tudo ali dentro, que não vai sujar aquele recipiente. Mas aí o que acontece? Depois ele pode fazer o furinho e devolver a tinta. É né? a proteção para caçamba. É um saquinho. Sim, proteção para caçamba. E aí economiza a tinta pra caramba. Salva a caçamba. E aí evita de secar o rolo, porque isso é horrível, né? O secar o rolo, secar o pincel. Isso daí também é muito prejudicial pro profissional. 3 dias você só lava no último dia. Exatamente. E então a gente consegue reduzir esse impacto da tinta com um produto desse, por exemplo,
mas no negócio da bateria, não. Nossa. É a mesma coisa da energia. Eu não estou falando. Será que é mais, não estou falando que é será ruim. que é mais comércio de algo novo? Não é. Assim, é uma tecnologia muito bacana. Tá. É legal da gente consumir. Porque Eu uma hora não vai tenho. acabar o petróleo também. Exatamente. Tá. Eu não tenho condição hoje de ter um carro elétrico, mas se eu tivesse, eu teria. Legal. Tá? o É futuro. muito legal. Mas o que as pessoas têm que entender é que não é que ele vai zerar, você super sustentável, ele vai zerar a poluição. Não. Ele vai ter uma poluição diferente. E aí você tem que entender como vai ter que lidar com essa poluição, que é o que a gente está passando agora com as placas solares. Tá. A placa solar é a mesma coisa. Aí eu paro de usar a energia que vem da hidrelétrica, que tem um tipo de impacto ambiental, e aí eu tenho que fazer X quantidade de componentes lá para montar uma placa solar, e que depois essa placa solar, muitos componentes são de plástico ou de minerais que recebem insumos aí desses componentes, tipo de tinta, que vai poluir bastante o ambiente. Depois ele vai ter que ser descartado, porque tem um tempo de vida útil de todo o material. Que sejam 10, que sejam 20 anos. Precisa ir para uma reciclagem. Precisa ir para um lugar. Só que não tem reciclagem de placa solar. Se alguém souber, estiver ouvindo, manda para mim, porque eu tenho pesquisado muito e não tenho achado. Porque a gente está com um problema desse descarte agora. Nossa. Porque a gente começou, as primeiras já venceram, digamos assim, entendeu? E eu acho que o pessoal sempre a gente não quer fazer o que é mais fácil. Parece que o pessoal quer reciclar aquilo que é rentável. Ah, com certeza. É sempre só algo quando lucro. vai no bolso. É claro. Acho que alguma coisa que vou dar um exemplo. Aqui se a gente continuar essa avenidinha aqui que a gente do nosso escritório, que tem uma comunidade. E atrás da comunidade tem um rio que passa na rua de trás da comunidade. Tem muitas pessoas ali que eles não têm saneamento básico. Eles criaram o saneamento básico deles, né? Que coisa boa. Eles criaram, descarta direto ali no rio. Vai pro rio. Mas todo esgoto vai pro mar, né? Só que ali é muito intenso. Só que assim, pensa assim, o tamanho da marginal Tietê, o tamanho desses rios. A gente só vê coisa paliativa. Agora, uma coisa que a gente está tendo em São Paulo, aqui pertinho, até da construção civil, você vê, fizeram um monte de prédio e fizeram esse monotrilho, que está aqui do lado, o monotrilho. É do lado. Eu até trabalhei lá há mais de 10 anos atrás, na construção. E olha que interessante, depois que fizeram essas construções, começou a dar alagamento. Por que será? Aí tem um monte de prédio de alto padrão que custa 1 milhão, 1 milhão e 200, só que dá enchente na rua. Na rua. Por quê? Porque eles não fizeram a drenagem, porque o rio, ele tem a parte dele que... eu esqueci o nome. Mas é a beirada do rio, a lateral do rio. Ai, gente, eu queria lembrar o nome, eu esqueci. Não é a margem é legal falar, né? Que é esse lado do rio. Mas tem, tipo, várzea, eu não sei se é várzea. O rio, ele pode dobrar ou triplicar a sua largura em determinadas épocas do ano. E aí, o que a gente fez com o Tietê? A gente canalizou o Tietê. Tá. E aí, o Tietê, isso é um movimento natural, porque lembra do ciclo da água, evapora e vira chuva e entra no lençol freático e tal. O rio, ele faz esse movimento, é vivo. Então, ele precisa ter... E a gente tem uma lei que fala que não pode construir a 30 metros da margem lá do rio. Existe essa lei, mas é outra que não pegou, que ninguém... E debaixo da Iamelo tem um rio. E aí, o que acontece? Esses 30 metros exatamente para o rio fazer o seu movimento. Aí o povo... E às vezes ele fica 1 ano sem fazer esse movimento, 2 anos sem fazer esse movimento, mas ele vai fazer. E por isso que tem que ter engenharia envolvida, porque você tem que estudar ali esse movimento desse rio, que tem gente que só estuda isso. Você tem que estudar o tipo de solo, porque você também tem que saber a altura do lençol freático, porque se você tem água aqui, um pouco de solo e chuva caindo, a água da chuva vai encontrar o lençol freático e vai enchendo esse solo aqui de cima. Esse não vai descendo mais, tem uma hora que para de descer, né, na hora que encontrar esse rio, esse lençol freático, e aí a água não tem mais para onde ir.
Isso se tiver solo. Olha que a sua equipe é fora de série. Isso se não tiver solo. Se tiver solo, desculpa. Porque sabe aquela piada? O que é? Cai em pé, corre deitado. O que é? A chuva. A chuva. Ó, você não lembrava dessa? Você é mais novo que eu. Na minha falei época, água. Mas é água. Mas é chuva. Pelo menos o pessoal falava assim. Eu falei, cara, é a chuva que cai no asfalto. Tá. Porque a chuva mesmo, ela tem que cair e continuar caindo no solo. Só que a gente asfaltou tudo. Aí acumula para um ponto só, que são os bueiros e tal, a saída da água da chuva, que é a água pluvial. Então, a gente tirou a permeabilidade do solo. Existe outra lei que também, essa hoje está sendo atendida, mas tem muita construção que não atendeu. Concreto... Tem um concreto permeável, Sim. tem várias coisas muito legais que dá para fazer, mas existe uma lei que tem X quantidade por cento, não sei se é 20% do terreno, não pode ser coberto pelo asfalto. Então, se você compra um terreno, você tem que manter uma parte com o solo permeável exatamente para o processo da chuva. Por isso que a gente vê um prédio gigantesco, você fala, nossa, mas Tem puxa, esse tanta coisa para ele construir, tem esse espaço, É, porque é jardim, né? É por isso. Sim, é legal. porque ele é obrigado a fazer as construções novas, as Essa lei? antigas. Oh, gente, aí, acho que é ela, ó. Estreitamento das vias, causas similares, obrigatoriedade de instalação de canteiros. É isso aí, para poder do solo, deixar a renovação. área para chuva continuar caindo no solo para poder completar aquele ciclo da água, porque a gente interrompe ele. Por isso que entrou na moda um tempo o telhado verde, por exemplo, porque você diminui o volume de água que vai escorrer para o bueiro. Tá. Porque esse jardinzinho acaba absorvendo parte dessa água. E é muito legal também. Horizontal. E eu me perdi o que eu estava falando antes. Me ajuda aí. Não, você estava falando antes. Eu sou assim. Não, é que eu achei muito massa esse assunto. Você estava falando sobre a faculdade. Tem que chegar no pós-doutorado que eu ainda né? Aí eu fiz, né, o pós-doutorado até 2013, voltei para o Brasil quando acabou lá tudo. Eu fiz o concurso para a UF, já tinha falado isso. E aí eu entrei na UF dia 3 de dezembro de 2013. E realizei meu sonho de ser professora oficialmente de uma universidade pública, federal. Eu não tive oportunidade de estudar na universidade pública, né? Não tinha condição de eu sair da minha cidade, não tinha universidade na minha cidade para fazer o que eu queria, né? E aí eu virei professora. E aí eu fui uma professora que eu queria fazer com meus alunos tudo que não fizeram comigo. Legal. De dar incentivo para pesquisa, de trazer coisas diferentes. Então, tudo que eu vi lá na Itália, eu quis trazer. E aí eu fiz uma pesquisa, eu montei uma fábrica de tijolo ecológico dentro da faculdade. Montei uma fábrica com máquina, tudo. E aí eu botei vários resíduos dentro do tijolo e fiz um livro, inclusive, disso, né? Eu tenho um PDF dele, depois eu te mando. Manda para mim. Eu até mandei para um rapaz lá da FEICOM, que ele falou que quer construir com tijolo ecológico. Eu mandei. É um manual, na verdade, não tem a informação a fundo, mas é o primeiro passo, muito legal, que é resultado da pesquisa que eu fiz com esses meus alunos. E aí os meus alunos acordavam 6 horas da manhã para tirar solo comigo. Matheus, que era pequenininho, botava bota, ia tirar solo porque meu marido me ajudava, ele sempre parceiro. A gente não tinha com quem deixar o pequeno. Ia tirar solo às 10 horas da manhã para a gente não pegar sol quente, tirar solo com a gente. Eu tenho uma foto, eu vou achar essa foto do Matheus pegando solo também. E aí, essa pesquisa do tijolo ecológico, eu ganhei alguns prêmios com ela. Legal. Porque eu coloquei dinheiro dentro do tijolo, acredita? Sério mesmo? Sério. Nota de 100, nota de 50, de 10, de 20. Só de 5 que eu não coloquei. Mas, não vou me chamar de doida. Era dinheiro sem valor monetário. Tá. Depois que ele foi triturado. O que acontece? Você já viu nota rasgada, Sim, rabiscada e tal? O banco, ele tira essas notas de circulação e tritura ela para tirar o valor dela
mas manda para o lixão, para o aterro sanitário. Inclusive, Brasília, porque isso é feito só em Brasília, no Banco Central. Brasília tem um dos maiores lixões do mundo. Nossa. E aí esse dinheiro deve ir para lá, não sei para onde que... Não desconheço para onde que ele vai. Eu só sei que eu consegui acesso, porque esse meu pai, que eu só conheci lá com 16 anos, ele trabalhava no Banco Central e já estava aposentado nessa época, mas ele conseguiu para mim, eu falo que é uma das únicas coisas boas que meu pai fez para mim, né? Ele conseguiu acesso a 300 quilos de dinheiro. Meu Deus. Olha, em 1 quilo de nota de 100 triturada, só em 1 quilo era 100 mil reais, se fosse em notas inteira. E eu olhava para aquilo e falei, meu Deus. E na época Deus você não do criou céu. conteúdo de. Não... Eu não criava conteúdo, Nossa, eu tenho, meu Deus do céu. eu tenho Gente, tudo aí. Já ia viralizar. Eu vou já. trazer para você. Eu tenho um bloquinho de 100 reais da nota triturada, compactada ainda. Que legal. Eu vou ver se eu trago na Feicom para Que você. bacana. E todos os meus alunos, né, guardaram. Foi uma pesquisa muito E tem legal. uma história também, dentro disso que você falou, eu até anotei algumas informações sobre a nossa amiga. A história envolvendo a Globo, né? Então. Aí eu ganhei alguns prêmios e eu tive um destaque por causa desse tijolo com dinheiro. E aí a Globo quis fazer uma reportagem sobre isso. E aí tem um programa que passa sábado de manhã, chama-se É de Casa. Na época era com Thiago Leifert, o Zeca Camargo, André Marques, Patrícia Poeta, Ana Furtado e Cissa Guimarães. Tá. E aí eles me chamaram para ir lá. E eu era doida no Mocotó, que era o André Marques, né? Ele fazia o Mocotó da Malhação da época, que eu assistia Malhação e tal. Falei, meu Deus, eu nunca tive pretensão de aparecer na televisão. Já tinha... Eu quis ser Paquita quando eu era adolescente e tal, mas fora isso, nunca tive pretensão de ir para TV. E a Globo me chamou, eu fui para participar. Demorou, assim, do convite a eu ir, demorou uns 4 meses. Meu Deus. Eu achei até que eles tinham desistido. Aí eu fui, e daí conheci o André Marques e tal, eu fiquei toda feliz. E aí, depois eles me convidaram outras vezes para falar de assuntos de sustentabilidade. Que legal. Umas 2, 3 vezes. E eles me chamaram para fazer parte do corpo de consultores deles. E aí eles me pagavam para eu ir lá depois. Legal. E eu fiquei me sentindo, né? Falei, nossa, né, eu tenho o contra-cheque da Globo. Eu ia a cada 15 dias, mais ou menos, tinha vezes que era uma vez por mês só, eu ganhava por participação. Ganhava R$1.000 por participação, por dia, né, que eu ia. Mas eu ficava... E fora toda a visibilidade. Não, fora que eu não aproveitei nada, porque o meu Instagram foi feito na primeira vez que eu fui na Globo, para postar a foto que uma mulher lá fez no meu Instagram. E eu não sabia fazer isso. Eu não aproveitei isso, né? Aí a parte que eu falo, né, que eu não tive esse olhar para o empreendedorismo dentro do nosso setor da construção, porque eu não acreditava em mim, na verdade, tá? E como que é a sua entrada na internet? Então, bem por conta da Globo, desse programa de casa, eu fiquei de 2016 a 2020. Te despertou esse lado... Aí o que acontece? As marcas começaram a me ver, eu aparecia na televisão, falando de construção civil, falando, olha, existem 3 tipos básicos de porcelanato. O porcelanato brilhoso não pode botar no banheiro. E o pessoal querendo... E aí, a Porto Belo me contratou para fazer propaganda para eles. Porque eu falei, por causa dessa coisa. Hoje as pessoas têm... Todo mundo fala essa mesma frase que eu também uso também. Seja intencional. Seja intencional. Tudo que as pessoas fazem é com uma intenção. E você estava falando de algo ali... Que para mim era maravilhoso, porque para mim era maravilhoso porque era aquilo que eu estudei a vida toda. Que legal. E aí eu dava aula pros artistas. Teve uma vez que eu dei aula de trigonometria, eu e o André Marques no ao vivo. Eu achei que eles iam brigar comigo, inclusive, porque a gente estava falando de telhado. E aí, para falar de telhado, você tem que falar da inclinação, de ângulo. E o André Marques não estava entendendo. E porque, assim, de acordo com o material que a telha é feita, você tem uma inclinação
diferente. Se é aquela de fibrocimento, que é aquela de Sei, ondinha, ela tem uma inclinação menor. Ela é quase deitada. Mas se é a telha cerâmica, né, ela já é mais inclinada. Se é a shingle, que é bem usada na construção a seco, muito lá fora, é mais inclinada ainda. Então, e ele não estava entendendo. E aí eu fui falar para ele do triângulo retângulo, do ângulo do não sei o quê, de explicar. Nossa, o pessoal depois amou. Diz que o Twitter, aquele dia que a Globo mede pelo Twitter, né? Diz que o Twitter explodiu. Depois eu assisti o programa morrendo de medo de ter falado alguma coisa errada, porque a gente é professor, eu sempre me preocupo muito, né, da responsabilidade. Acho que se digitar no Google telha, de casa, sei lá, deve ter alguma coisa, né? Na época, os meninos lá, os artistas, eles tinham, às vezes, medo de errar meu nome, porque era ao vivo. Então, eles me chamavam muito de professora. Aí, ó. Esse dia. E eles me chamavam muito de professora. E eu ficava pensando assim, esse povo não vai saber quem que eu sou, porque eles não me chamam do meu nome. Eles não chamam do meu nome. E esse dia o André Marques quase caiu nesse riozinho aqui, que eles ensaiam, tudo é ensaiado. Aí tinha uns negócios que a telha ficava apoiada e o André tinha que passar por um lado e ele foi passar pelo outro lado e ele quase que caiu, sabe? A gente quase não se mexe. Eu tinha lá meu ponto, ali sou eu. Que legal. Ah lá, o cabelo, o pessoal da Globo que fazia, maquiagem. Eu nunca me maquiei na vida. Eu só me maquiei no meu casamento e fui me maquiar, aprender a me maquiar assim na Globo e me ver, sabe? Porque eu sempre estudei, então... Eu nunca imaginei que no meu podcast teria uma artista global. Ai, gente, que chique. Aí. Era eu. Aí, ó, eles botavam Isabela Valadão só uma vez aqui e depois eles... eles esqueciam o meu nome. Me chamavam de professora ou de Valadão. Legal. E aí eu comecei... E aqui você está falando de telhas. De telha, olha as telhas aí. Eu estou mostrando os tipos de telhas, tá vendo? Aí estou falando para ele a cerâmica, quais são as vantagens, quais são as desvantagens de ter a telha cerâmica e todas as outras. Aqui que ele quase caiu. E foi muito legal, né? Eu tenho essa blusa até hoje, foi uma boa blusa. Tem algumas que a gente essa daqui me dá sorte. Ela nunca desbotou, eu gosto muito de cor, né? E ela nunca desbotou essa blusa, tecido bom. Não sei que tecido que é não, mas é bom. E assim, até me emociono de ver porque lembra, eu sou professora. Eu queria ser professora. E ali era uma maneira de ensinar as pessoas comuns. As pessoas que não têm acesso à internet, a educação formal, né? E agora tem pela internet. Eu confundi as bolas aqui. Isso é uma outra característica do TDAH. Às vezes eu falo o início e o final da ideia. Eu vou fazer um comentário que eu sempre faço, sabe? Faça. Eu sempre faço um comentário assim de toda a história, né? Eu já vi que você é uma pessoa que crê em Deus, né? Uhum. Deus, ele é muito detalhista. Não tem como não. Deus, ele é muito detalhista, assim, né? O negócio da porcentagem, que eles botaram em porcentagem. Que exatamente aqui nessa hora é que deu um nó na cabeça do André, porque aqui apareceu em porcentagem e eu estava falando em ângulo. Tá. Então, eu precisei explicar essa relação, como é que a gente chega nessa porcentagem com o ângulo. E aí rolou o negócio do triângulo. Acho que foi nessa hora. E aí... Ele tá falando ali que ele quase caiu. Ele quase caiu. Não, e assim, como é ao vivo, é tudo ensaiado. Legal. Então, o diretor, né? Inclusive, o diretor do BBB, o Boninho, ele era o diretor do É de Casa quando eu comecei. Ele que criou o É de Casa. Hoje não mais, né? E aí o diretor já tinha falado que tinha que andar do lado de lá. E aí ele foi e andou pelo lado de cá. Enfim, ele quando esqueceu. Você está gravando, você está... Esquece as coisas, não tem jeito. É muito doido. Eu geralmente tinha dor de barriga depois que acabava o programa. Fica muito nervosa, né? Eu tinha. E aí eu já fui pro banheiro até de microfone, porque ali eu tô com microfone. Olha o microfone do André, que é fininho, tá vendo? Nossa.
Aí a gente está falando da questão provavelmente de limpeza, né? Que a telha cerâmica ela tem, e a de concreto tem essa vantagem sobre a de cerâmica, Tá. que não dá lodo, não dá sujeira, porém é mesmo? mais pesada. Entendi. Então, assim, tudo. Eu Vantagem, brinco que nos materiais são várias variáveis que variam. Tudo depende do contexto, né? Mas, voltando aqui, o André depois me chamou até para ir na casa dele. Eu fui lá, porque ele teve um problema, choveu uma chuva forte que teve no Rio, destelhou um monte de gente e tal. E aí ele lembrou disso, me ligou, me pediu para ir lá na casa dele. Eu fui, só que ele não fazia obra, não conhecia a turma que fazia a obra. Eu não Olha lá. acabei perdendo as oportunidades, né? Mas hoje eu faço consultoria para artistas. Que legal. Eu Sério, faço. Isa? Faço consultoria para artistas que começou aí, porque um artista vai falando para outro, que vai falando para outro, e aí vai me pedindo as coisas. Eu, como professora, eu não faço, mas Sim, conheço quem show. faz. Aí fui buscando. A questão do network, que a gente fala que é muito importante, né? E eu já dei oportunidade para muitos profissionais fazerem projetos para artista, um arquiteto fazer projeto para artista, para marcas, para lojas patrocinarem, porque aí os artistas fazem as publicidades em troca do material. Muito mais barato pra isso, para eles, para o artista é legal. Só eu que não ganho nada no meio da história, porque eu nunca monetizei isso, nunca pedi dinheiro nem para um lado nem para o outro. Porém, foi nessa época do É de Casa, numa outra vez que eu falei sobre rejuntes, que a Quartzolite me viu e me chamou para fazer uns vídeos para eles. Sério? E aí eu vou contar aqui também. Aí eu fiz uma conta, sei lá da onde que eu tirei um número, era mais do que eu ganhava pela faculdade, por mês. Aí cobrei. Eles aceitaram. Eu falei, cobrei barato, porque nem choraram, nem nada. E foi aí que eu descobri. Eu falei, gente, por 3 vídeos eu vou ganhar mais do que eu ganho na faculdade, que tem que preparar a aula, que tem que fazer um montão de coisa e tal, que eu gosto. Mas comparando, eu falei, nossa, isso daqui é muito interessante. E eu comecei com isso. Que legal. Eu fiz o vídeo de lançamento do cimento queimado da Quartzolite na época. E depois eu fiz uma palestra, a primeira palestra assim da construção que eu fiz. Até então eu só tinha feito palestra em meio acadêmico, dentro de universidade e tal. A primeira palestra fora foi na Telha Norte da Imigrantes. Eu cheguei a ficar sem voz. Eu fazia um trabalho voluntário no Maranhão e foi bem em julho. Então eu vim de lá, muito calor e cheguei aqui, estava muito frio. Eu fiquei sem voz. Sem voz. Minha voz está um pouco diferente por conta que nós estamos gravando esse conteúdo, o pessoal está rolando. A feira. A feira, né? Uma feira que acontece aqui em São Paulo antes da FEICOM, né? A feira de revestimentos e depois vem a FEICOM, que é a maior feira de materiais de construção civil. Que legal. Enfim, a Quartzolite Que inclusive você é embaixadora. Eu sou embaixadora da FEICOM. Que legal. Porque essa é a feira que eu frequento há mais de 25 anos. Eles ficaram sabendo dessa história, não sei quem contou, e nos aproximamos. Eu acho que foi de Instagram mesmo, eu marquei, eu acho que eu dividi a minha história, acho que num algum vídeo, alguma coisa, que chamou a atenção do pessoal da FEICOM, e aí eles foram se aproximando até que me convidaram. Eu sou embaixadora há 3 anos. Eles não tinham isso, né? Esse ano vem... Eu te conheço há 3 anos. Então, mais ou menos na época de FEICOM. Exatamente, porque foi a primeira vez que eu fui convidado. Teve o Esquenta primeiro lá, né? A gente se conheceu naquele... Foi até num prédio. Isso. Um negócio bonitinho de madeira. Foi seu primeiro ano ali? Foi o meu primeiro ano de embaixadora. De embaixadora. Então tem 3 anos que a gente se conhece. Foi ali que a gente se conheceu. Ah, que legal! Eu consegui lembrar. É porque eu já conheci o De Paula, já conheci o Oséias. A gente se encontra... Eles estavam lá, você estava com eles. E aí um amigo me fez o convite, inclusive o José Sardinha. O Sardinhas, português. Ele falou, Johan, você precisa estar aqui. Eu falei, eu vou, tal. E eu sempre participo de FEICOM já há uns 8 anos direto. O poder do network. O poder do network. E eu me sinto muito, 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 muito honrada. Eu digo que a feira também mudou a minha vida. Por quê?
a Feicom. Ela me deu uma oportunidade. A minha história, todo mundo já conhece. Eu inverti o negócio aqui, gente. Ó, fiz a pergunta. A professora tomando conta de mim. Não, eu tenho a minha história que todo mundo já conhece. Eu não preciso falar minha história aqui. Mas eu, um certo dia, estava em casa e um amigo falou assim, cara, o pessoal tá procurando um influenciador. Cara, você é muito conhecido dentro do movimento, só que você ainda não é influenciador. Eu falei que você só tem 2.000 seguidores, 2.500 seguidores no Instagram. Mas que você é um cara muito bem quisto. Você não quer fazer uma presença lá no stand, na Feicom? Falei, quero, cara. Só que eu cheguei lá, todo mundo foi lá pra me cumprimentar. E eles convidaram umas influenciadoras. Eu não sei de que segmento, mas ninguém ia lá. Provavelmente era de arquitetura, porque é o setor que começou isso. Que a arquitetura trabalha mais com estética, mais com o que é visto, né? Eles já estavam na internet, ele até antes da gente. E ninguém ia lá cumprimentar essa galera, sabe? Só que eu, o influenciador de 2.500 seguidores, todo mundo ia lá cumprimentar. Os 2.500 era só de pintor. Na verdade era o seguinte, era um Insta pessoal que eu transformei. Só que eu vinha de um grupo de 150 mil pintores no Facebook. No Facebook. O Facebook ainda movimenta muito. Tava falando com a Geni, Demais. que é a pedreira. Você conhece a Geni? A Geni. Um grande abraço, Geni. Nossa, Geni. Geni é fantástica. A Geni vai estar na Feicom com a gente. E ela me falou que ela é muito forte no Facebook. Demais. Nossa, que ela tem lá. Eu nunca ganhei dinheiro no Instagram, do Instagram. Mas já ganhei dinheiro do Facebook. Olha. Monetização. Que legal. Eu tenho amigos dentro da pintura que ganham 30, 40 mil. Que isso? No Facebook. Ô, gente, eu vou pro Facebook então. Paga mais que no YouTube. Eu tenho uma página que não é nem mexida lá, né? Pessoal que tá me escutando, Facebook paga mais que o YouTube. Que coisa, eu vou investir nesse negócio. Tá viralizando muito vídeo no que Facebook. Legal, enfim. Vamos voltar aqui, né? Aonde que eu parei? Não, mas só para concluir, a Feicom, essas feiras, a importância, você que tá acompanhando a gente. A Isa falou alguns momentos de feiras. Por quê? Você tá numa cidade pequena, você tá numa cidade interior. É difícil vir, mas é importante vir. Poxa, nem que for o primeiro nem dia, o terceiro dia, só, o último igual dia. Eu fazia. Eu fiz muito durante anos. Eu pegava pegava ônibus, vim descer aqui no Tietê, me virava para pegar ônibus ou metrô, né? Porque eu venho de cidade pequena, não tinha dia para andar de táxi, não tinha Uber naquela época. E se tivesse também ia ser caro, porque sair de Uber da feira é mais caro do que de táxi hoje. Isa, todo mundo tá querendo a fórmula mágica do sucesso, do seu sucesso. O pessoal tá aqui. Ralar, cara, ralar. Se a gente muito. pegar, não existe uma fórmula mágica, mas existe um mapa do sucesso. Sabe qual que é o mapa do sucesso? A gente pegar a sua história quando você entrou na faculdade, tudo isso que você falou aqui. Nunca contei essa história assim. Né? Olha quantas coisas que você passou. Só que a 90% das pessoas que eu conheço, elas desistiriam. Teriam desistido em algum momento. No início. Lá, a pessoa não teria coragem de ir lá para Belo Horizonte. Sabe, as pessoas já tinham parado ali. Não, sua história seria outra se você não tivesse ido. As pessoas não teriam coragem de largar um bom salário para voltar para um outro propósito. Então eu gosto de sempre contextualizar as histórias que legal aqui você falar assim. Porque assim, são tomadas... Na nossa vida, Isa, não são grandes tomadas de decisões. São poucas tomadas de decisões muito importantes. Nós temos aí talvez 5 tomadas de decisão na nossa vida que faz a gente ser quem a gente é. Se a gente for ver, foi algumas tomadas de decisão que mudou o rumo da sua vida. Que mudou o rumo da minha vida. E o cara que tá... o homem e a mulher que tá escutando a gente agora... Eles estão toda hora querendo... se eu for agora pra cá? Nossa, e se eu fizer assim? E se eu for pra lá? Se vocês... Só pode acontecer 2 coisas. Ou dar certo ou dar errado. Exato. Se der errado, volta 2 passos pra trás e 10 pra frente. Entendeu? Lembra do Ludo? Você jogou Ludo? Não. Você brincava de Ludo? Não? Não. O jogo do Ludo era muito legal. Tinha os caminhozinhos, as pecinhas você ia andando, aí dependendo de onde você parava... aí tinha alguma coisa na casinha para fazer. Pula 2, avance 2 casas. Eu já joguei alguma coisa parecida com um nome diferente. Agora você vai ficar uma agora rodada eu sei o que sem é Ludo. jogar. Então, eu tive esses jogos, assim. Que legal. Muito, muito legal. E é isso. E outra coisa, medo. Eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de... Você? Eu tenho medo de tudo.
Eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de ficar sem grana no final do mês para pagar as contas. Mas o que te encorajava a tomar essas decisões dessa forma? O meu porquê, né? Porque Legal. eu sempre tive filho. Eu falo com o Lucas, eu já tive o prazer, assim, de ouvir do meu filho que ele me acha uma pessoa fora de série. Ele fala, mãe, você para mim é uma inspiração, você é forte. Ele reconhece isso. Mas e eu falo para ele que ele que me deu o pontapé que eu precisava, ele que me deu essa força. Porque se eu não tivesse engravidado lá na universidade, no final da universidade, talvez eu não tivesse tido o porquê de fazer tudo aquilo. Porque eu não tinha opção de dar errado. Como é que o garoto ia comer? Como é que eu ia fazer? Tem uma coisa Sabe? em matemática aplicada, né? Chama ponto de inflexão. Uhum. Você conhece? Esse ponto de inflexão eu aprendi também, já falei sobre isso. Mas na matemática, uma vírgula muda tudo numa conta, né? Uhum. Na engenharia usa muito conta. É. E na nossa vida nós temos os pontos de inflexões. É. O seu filho foi seu ponto de inflexão. É. E é muito legal. Eu reconheço muito isso, sabe? Era o meu porquê. Eu não tinha como dar errado. Você não tinha Eu não tinha. Nunca, plano B, né? Não tinha plano B. Esse negócio de ter plano B é seguro, mas ele deixa a gente fraco. Verdade. Então, assim, eu gosto de falar que eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tô passando, que agora eu não posso divulgar, falar, mas eu tô passando por uma tomada de decisão que talvez seja um dos pontos de inflexão da minha história, que está muito doído de tomar essa decisão. Mas eu tenho que tomar ela. Profissionalmente falando, tá? Sim. Eu vou ter que tomar essa decisão. E aí só pode acontecer duas coisas. Estou morrendo de medo. Só pode acontecer duas coisas. Ou dá certo ou dá errado. E se der errado, ninguém vai morrer. Verdade. O que pode acontecer de pior quando der errado? Né? Cara, ninguém vai morrer. Isso daí, quem é médico não pode falar isso, né? Se vai dar errado. Mas com a gente, ninguém vai morrer se a gente E aí, trazendo pra cá, né? Se pintar uma parede errado, pô, o cara pode dar um piti. Mas morrer não vai, sabe? O médico não pode errar. O médico não, aí o médico não pode. Mas... ele não consegue trabalhar com achismo, né? Ele tem que trabalhar na certeza. É... Mas eu vou dizer pra você, Isa, nós sabemos aquilo que vai dar certo. Né? Nós sabemos, porque assim, a experiência que você tem de vida, se você soubesse que ia dar errado, você nem tomaria. Você nem tomaria. O que fica ali sempre, né? O diabinho que fica falando que vai dar errado ali é a nossa segurança ali, etc. Mas se mas você tem que ir com medo mesmo. É isso aí. Tá doendo, vai assim mesmo. Tem que ir com medo. Então, eu falo isso muito na sala de aula. O medo é a prudência. Eu acho que é a prudência. É a prudência. Eu falo muito em sala de aula isso. Gente, eu tenho medo, eu tive medo. Mas, vamos embora, vamos em frente. Uma história de sucesso, uma história admirável, uma história igual a sua, a pessoa ela não é normal. Né? A pessoa não é normal. Não, sabe por quê? A maioria das pessoas, elas deixam o medo tomar conta delas. Você está dizendo pra gente que você tem medo, mas que você supera os medos. Você está dizendo pra gente que você... Uma pessoa que acabou de ter filho e foi pra Itália. Aí você tá me falando agora que você tem medo. Você não tem medo. Esse medo, ele existiu, mas você conseguiu passar por cima dele. Né? Eu vou te falar uma outra coisa. Eu acho que é por conta até desse TDAH, né? Que eu descobri quando meu filho tinha 3 anos, porque ele tem. Tá. E aí a gente começou a tratar ele, é uma coisa hereditária e tal, e aí eu comecei a me... a gente se culpa de tudo, né? E aí eu comecei a me tratar, eu brinco com os meus amigos, eu tô medicada, e para mim faz muita diferença na minha vida cuidar desse TDAH. O tratamento é fazer atividade física, né? E a medicação, e acompanhamento psicológico. Tá. Inclusive, meu marido é psicólogo, né? Eu acho que foi nesse que a gente se dá bem. O Marco. Eu falei agora que você não é normal isso. Eu perdi o que... essa questão... meu Deus do céu, eu perdi o que eu ia falar.
Eu ia falar alguma coisa que eu liguei com o TDAH, comecei a falar com o TDAH. Ah, gente, Do medo, a gente tá falando... eu ia dar um exemplo, lembrei. Eu acho que é por conta do TDAH, quando tem muito barulho, eu sinto muita a necessidade de focar em alguma coisa, quando tem um ambiente barulhento, quando tem muita gente. É muito desconfortável para mim estar em ambiente com muitas pessoas e com muitas pessoas falando. E aí... Somos parecidos. Menino, eu descobri um fone de ouvido maravilhoso que me resolveu a vida. E aí eu resolvi ir para as feiras. Legal. Eu resolvi ir para as feiras trabalhar e eu ganho dinheiro fazendo as feiras. E aí, como é um lugar cheio, com muita gente falando, aberto, e aí eu também vou com medo. E eu vou desconfortável. Legal. Né? Então, eu cuido das outras partes para não ficar desconfortável. Eu boto um tênis, eu boto uma roupa legal, confortável e tudo mais. Porque eu sei que eu já vou ter esse ponto de desconforto. Se eu entro na feira às 8 da manhã, enfim, como eu faço de 8 às 8. Então, se eu entro às 8 da manhã, eu tenho certeza que lá pelas 15 horas eu já estou num ponto de esgotamento mental, não físico, mental. É muita luz, é muita gente, muita informação. É muita informação. E aí, o que eu descobri? O fone de ouvido. Fone de ouvido que a gente escuta música e tal, nananã. Se me encontrarem na parte da tarde, na feira, com um fone de ouvido, já vai saber. Eu falo para as pessoas, não é música, só tá aqui, tá sem música, tô te ouvindo. Mas ele tira muito, ele filtra isso. E às vezes eu boto uma musiquinha mesmo, dependendo do que eu estou fazendo, para ser o meu ponto focal ali. Legal. Ou às vezes eu paro 10 minutinhos. Então a gente se Esse conhecer. Esse podcast aqui, ele cresceu muito. E o pessoal escuta tanto, porque eu parei de falar de pintura. Não falo de tinta, não falo de pintura aqui. Mas eu falo... Parabéns, inclusive, viu? Eu acredito que a gente já tem muito conteúdo lá fora disso, sabe? Mas eu falo de uma coisa que, poxa, eu perdi 20 quilos. O quanto isso me ajudou a perder 20 quilos? Eu perdi 20 quilos agora, esse ano que passou. Parabéns. Isso é a disciplina pura. Eu falo pra eles, olha, se você não conseguir trabalhar o seu próprio peso, se você não conseguir vencer uma alimentação, se você não conseguir se vencer, o que você vai vencer lá fora? E aí É difícil, mas tem que ir assim mesmo. Isa, tem todos os benefícios de você ter uma saúde boa. Você tá com o corpo bom, quem que é o carro-chefe? É o cérebro. Se você melhorou o corpo, o seu cérebro também melhora. Com certeza. Ele vai ter que trabalhar menos, né? Porque... É o que a gente fala aqui. O que você tá falando aqui, a galera tá acostumada a escutar e eles gostam. Ai, que legal. Eles gostam. Eu já vou... Você sabe que agora eu vou ter que ouvir todos, né? Legal. Todos os pra trás que você já fez, eu vou ter que ouvir também. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu viajo muito, né? Então, já sei o que eu vou fazer. As músicas sabe qual que é o que eles mais gostam, mais ouvido? Chama O Câncer da Pintura. Esse eu recomendo. O título do podcast. Eu vou procurar. Porque eu falo por que a pintura é tão desvalorizada no Brasil. Que aí eu entro nesse fundamento de como começou a pintura no Brasil. Que era o cunhado que não queria pegar tão pesado. E, irmão, eu tenho um cunhado aqui que ele vai pintar aqui pra gente essa igreja. Então começam os pintores, né? Que não gostavam tanto de trabalhar no pesado. Enfim. E assim, por ser uma profissão que não é regulamentada, assim, não tem uma associação, um negócio forte, as pessoas, elas gastam muito dinheiro para comprar uma casa, né? Mas querem pedir... Eu sou totalmente contra desconto. Eu nunca peço desconto. Se eu posso comprar o que você está me oferecendo, pagar, ok, eu vou pagar. Se eu não posso, eu não vou desvalorizar o seu serviço, o seu produto, tal. Não vou pedir para você dar desconto, porque eu acho muito agressivo pedir desconto. É uma cultura do Brasil. E aí quer pagar barato, quer pedir desconto para o pintor. Ele comprou uma casa grandona, pagou caro, ficou sem dinheiro. Ok, cara, então não pinta a casa. Verdade. E espera. A mesma coisa acontece com os azulejistas. Aí o cara paga... Tem lastra que é R$5.000 a unidade. Aí ele quer pedir desconto
para o cara que precisa investir Os maquinários são caríssimos, em treinamento conhecimento. para aprender a mexer no maquinário, nas ferramentas, negócio de movimentar e tudo, que são caros e que eles precisam ter, e ele vai desvalorizar o serviço da pessoa. O brasileiro, eu costumo dizer, nessa questão de valorização, eu fiz várias pesquisas, que essa é a minha praia. Pessoas valorizam coisas e não pessoas. O profissional ele precisa virar uma coisa. Porque assim, as pessoas constroem uma casa num condomínio, ela valoriza R$15.000 para comprar um leopardo, um tigre para colocar na frente da casa. Ai, que coisa horrorosa. Só que inclusive, R$30.000 desculpa. ela não tem coragem de pintar e ela fala assim pro cara: nossa, Tá vou virar caro. pintor. Nossa, tá caro. Ela debocha do preço, ela acha na verdade ela tá querendo dizer que é um absurdo. E que ela mostra pro cara assim, ó, eu não acho que você vale isso. É isso aí, é isso que tá se falando. Só que o que acontece? Quando o cara se torna o brabo da cidade, ele se torna uma coisa, porque as pessoas podem dele consegue tirar uma vantagem. Como você fala assim, sabe, fulano tá na minha casa. A classe média ela gosta de se exibir. É muito feio isso. Então né? você Mas precisa existe. trabalhar dentro desse conceito, né, Isa? Pra Gostei, gente finalizar esse gostei, assunto. Gostei. O pintor ele tem que ser tão bom, tão bom, tão bom, que o cliente tem que falar assim, fulano está na minha casa. Mas fulano é caro. Mas Sim, ele tá, eu posso porque pagar. ele se tornou uma coisa. Ele se tornou um produto. E isso é legal, a valorização do ser humano, mas assim, do profissional, porque é essa diferenciação. O cara só se torna brabo quando ele vira o ET, que o cara, eu vi o cara. Ele só Você se... viu essa Vi, publicação? Vi. Adorei. Eu tomei hate Amei. porque eu tava com o IPO. Eu falei, meu Deus do céu. Amei. E eu sou super a favor do EPI. Eu, como professora, eu não poderia fazer diferente. Então, quando o cara investe tudo isso e tem, ele se diferencia. E essa diferenciação, esse pintor, ele pode cobrar, sim, cada vez mais alto para que a hora dele sobre hora. E aí, aquilo que a gente gosta de falar, né? Então, se você cobra pouco, você vai ter que trabalhar muito para pagar suas contas. Se você consegue se valorizar e cobrar mais, você consegue trabalhar menos e ter tempo para assistir um filme com o filho, ter tempo para fazer uma atividade física que Legal. eu descobri que é muito, muito, muito importante. Ter tempo para ir no mercado com tempo. Gente, eu ia no mercado correndo sempre, mas o mercado é muito importante você fazer ele devagar. Economiza e come Mas como melhor. é que a gente vai no mercado tranquilo, né, sem correria, se eu tenho que, porque eu baixei meu preço, eu tenho que trabalhar mais. Por isso que é o bacana a valorização e o cobrar mais. Né? Não estou falando para o pessoal meter a faca e fazer desreguladamente, né? Mas é importante se valorizar, entender que está valorizado e colocar o seu preço lá em cima. Porque tem gente metido, eu chamo de novo rico, que só porque o cara cobra mais caro vai querer... às vezes nem sabe do serviço. Eu vou nesse aqui que cobra mais caro, porque deve ser o melhor. Então, a gente, como sociedade brasileira, a gente tem essa percepção. É isso. Isa, o que mais te incomoda dentro da construção civil? Exatamente isso que eu acabei de falar. Bacana. Exatamente isso. Eu fui jurada do primeiro reality show de pedreiros no Brasil. Que eu acho que é do mundo, mas eles falam do Brasil. Que foi agora em dezembro, de 16.500 inscritos, só 10 participaram, né? Que chegaram na final. E nessa final, na final do reality mesmo, eu tive a oportunidade de falar isso, porque a gente que é jurado quase não fala, né? Eu estava super tensa, porque né, tinha que dar nota, essas coisas. E dar nota é horrível. Foi muito bacana o reality. E aí, no final, eu tive exatamente essa fala, que o reality é necessário para a valorização, no caso dos pedreiros, porque a gente tem essa sociedade que desvaloriza o pedreiro, o pintor, o profissional que faz acontecer. Esse profissional de base da construção, ele precisa do apoio, do conjunto do engenheiro, do arquiteto, que tem o seu lugar no mercado, que também não é dispensável, igual muita gente acha que é. Eles precisam trabalhar juntos.
E essa turma precisa se impor. Você precisa confiar em você. Porque se eu não confio em mim, Luísa, eu não vou me impor. Você sabe por que eu não. Sabe por que eu não gravo um vídeo de jeito nenhum de chinelo? Porque sabe aquele termo pintor pé de chinelo? Ah. E aí vai que aquele vídeo que eu tava em casa pintando alguma coisinha, tudo que eu posto, Tá eu certo. gravo. Tá certo. Tudo que eu faço, eu gravo. Aham. E eu posto. Imagina que esse vídeo de chinelo, ele viraliza. Sempre a ótica do pintor vai ser um cara sem uniforme e de Blusa chinelo. de vereador. Exatamente. Vereador, marca de tinta. É. Então, o que eu sempre prego? Eu preciso, quando eu me colocar na internet, eu preciso ser uma referência. Sim. O cliente Mesmo vai que olhar assim, seja isso aqui é um pequenininho. pintor profissional. Mesmo que seja pequenininho na internet. Exato, porque aquele vídeo que ele tá postando, ele pode viralizar. É. Eu não sou contra... Tem uma galera fazendo muito comédia. Eu não sou contra a comédia, mas eu jamais farei esse tipo de comédia no pejorativo do profissional. É. Sabe por quê? As pessoas... nossa classe da construção civil, não só o pintor, nossa classe já é muito depreciada aos olhos de todos. Aham. Pintor cachaceiro, pedreiro cachaceiro, sabe? E aí tem até uma coisa. Se você quiser encontrar em São Paulo um pedreiro, um gesseiro, um eletricista, sabe? Um azulejista, um pintor, sabe onde você encontra ele? No mesmo lugar, depois das 6 da tarde, no boteco. Essa é a visão que as pessoas têm, que essa galera trabalha para beber. Então, quando eu entro nesse pejorativo, algo cômico que vai fazer as pessoas rir, só vai alimentar algo que já está pré-estabelecido na mente dela. E para você quebrar algo na mente dela, precisa ter uma coisa que chama quebra de padrão. E Quebra de padrão. a minha calça branca, a minha camisa branca, o meu uniforme, o meu Porque o branco salva-piso, é sinônimo de limpeza, né? Exato. O cara fala assim, eu duvido. Meu, olha que legal, olha que discussão boa que eu gero. Duvido que esse cara trabalhe assim todo dia. Aí outro, só coloca pra gravar vídeo. Aí o cara percebe que, às vezes eu faço um vídeo timelapse, que ele entende que aquele processo durou mais de 1 hora. E às vezes eu vou lá no final do vídeo, eu tô limpo. O cara fala assim, cara, existe profissional limpo. Não, se você faz, é possível fazer. Se alguém já fez, é possível fazer. E se alguém nunca fez, quem sabe você não vai ser o primeiro, né? Exato. Então, pessoal, quando você for gravar um vídeo, tenha a responsabilidade que o futuro da sua área, da construção civil, ela depende do seu bom senso. Dos clientes enxergar você como profissional, né? Tanto do engenheiro, tanto do arquiteto, tanto Eu vejo uma galera que pode ganhar muito dinheiro, o cara do drywall. Sim. 1% sabe se posicionar. 1% sabe se posicionar. Porque você vê E assim... o mercado está crescendo para caramba. Demais. E eles não sabem ainda se posicionar. Né? Na questão do uniforme limpo. Aí o pintor fala assim pra mim às vezes... Simples, né? Ele fala assim, eu faço uniforme, mas tá sujo. Aí eu, mas... Você tem que fazer mais de um. Quanto tempo você fez esse uniforme aí, gente? Pelo amor de Deus. Isa, mensagem pra galera que escutou até aqui, que está com a gente até aqui. Mensagem final pra essa galera. Responsabilidade. As nossas escolhas, né, nos levam... Nos trouxe até aqui, né? Então, eu acho que nós somos a soma das nossas escolhas. Quando a gente estava conversando, eu pensei muito nessa palavra, escolha. Não tem uma frase bonita para falar para o pessoal, mas é escolher, de repente escolher e ir com medo mesmo. E vai. E aí você vê o que acontece. Se der ruim, você volta. Lá no reality a gente falava, vai dar bom ou vai dar ruim? Né? Então, assim, se deu ruim... Volta, e tá tudo bem, ninguém vai na nossa profissão, ninguém vai morrer, né? O seu posicionamento enquanto empreendedor, que a gente começou falando isso, sim, né? Da diferença do empregado para o empreendedor, e isso é para todo mundo. Essa mente, quando muda, a gente dá mais valor às coisas. E é isso. Então, as suas escolhas, se atente às suas escolhas e vai com medo mesmo. Eu já aproveito, vou fazer o convite, talvez para a gente fazer 3 episódios, falar sobre construção civil, falar sobre os temas que a gente começou abordando. Né? Hoje, em especial, a gente
quis retratar a sua história, pontos de inflexões, viradas de chave, né? Como você conseguiu se tornar essa pessoa que você foi aí. E é isso, então as suas escolhas. Se atente às suas escolhas e vai com medo mesmo. Vamos lá. Eu já aproveito, vou fazer o convite, talvez para a gente fazer 3 episódios, falar sobre construção civil, Oba! temas que a gente começou abordando, né? Hoje, em especial, a gente quis retratar a sua história, pontos de inflexões, viradas de chave, né? Como você conseguiu se tornar essa pessoa que você foi aí. E é isso, então as suas escolhas. Se atente às suas escolhas e vai com medo mesmo. Vamos lá. Eu já aproveito, vou fazer o talvez pra gente convite. fazer 3 episódios, falar sobre construção civil, falar sobre os temas, temas que a gente começou abordando. Né? Hoje, em especial, a gente quis retratar a sua história, pontos de inflexões, viradas de chave, né? Como Você conseguiu se tornar essa pessoa que você foi aí. Vamos lá. Eu já aproveito, vou fazer o convite, talvez pra gente fazer 3 episódios, falar sobre Construção civil, falar sobre os temas temas que a gente começou abordando. Né? Hoje, em especial, a gente quis retratar a sua história, pontos de inflexões, viradas de chave, né? Como você conseguiu se tornar essa pessoa que você foi aí. E é isso, então as suas escolhas. Se atente às suas escolhas e vai com medo mesmo. Vamos lá. Eu já aproveito.